Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 41, Um visitante misterioso. Nas ruas largas as pessoas iam e vinham. Dentro da cidade, qualquer tipo de batalha era absolutamente proibida. Não importava se você era membro de uma raça estranha, e não importava se você era um deus superior ou um semideus. Aqui você pode aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, sem nenhum medo ou perigo. Não fui a uma cidade nenhuma vez desde que retornei ao clã. Lily olhou para os dois lados da rua, para as diversas lojas. Chefe, a cidade é muito mais interessante que as montanhas. Há muitos lugares para entretenimento e também muitos lugares para assistir às gravações do Skrier. Chefe, da última vez, ao assistir às gravações do Skrier na cidade, eu descobri. As sobrancelhas de Bebe dançavam animadamente enquanto ele falava e nesse ponto, ele mudou para o sentido divino. Havia uma gravação do vidente que era da batalha na Ilha Milu entre você e aqueles muitos guerreiros da ilha, bem como uma gravação do vidente da batalha contra o ancião vestido de vermelho depois. Bebe disse. Lugares para assistir gravações do Skrier? Lily ficou bastante surpreso. O clã Bagsha considerou algumas gravações preciosas do Skrier como tesouros. Como estão as gravações do Skrier? Nos locais da cidade onde estão disponíveis para visualização. Existem muitas gravações de especialistas lutando? Lily perguntou. Não muitos. Embora existam algumas batalhas de deuses superiores, o nível de habilidade está quase no mesmo nível da arena na Ilha Milu. Ocasionalmente haverá batalhas com altos níveis de habilidade, mas o preço para assisti-las também é bastante alto. Bebe estava bastante infeliz. Chefe, quando eles mostrarem a gravação da sua batalha na Ilha Milu, eles deveriam lhe dar uma parte do dinheiro. Lily começou a rir alto. A vizinha Delia começou a rir também. As palavras de Bebe são bem ditas. Eles estão divulgando essas gravações do Skrier sem a sua permissão. Delia, Bebe e Lily conversaram sobre as gravações do vidente enquanto caminhavam. Momentos depois, à frente, Tevila e os outros se viraram e começaram a caminhar em direção a Lily. O ancião Tevila enviou através do sentido divino. Ancião Lily, ficaremos aqui na cidade de Meer por aproximadamente um mês. Daqui a um mês, iremos mais uma vez para as montanhas Kerit. Durante este mês, ancião Lily, você pode passear pela cidade como quiser. Lembre-se, um mês. Se você perder, então ancião Lily, se quiser retornar, terá que esperar pelo próximo grupo. Ou volte sozinho. Não se preocupe. Eu sei. Lily assentiu. Elder Tevila, por favor, não se importe conosco, faça o que quiser. Depois de caminhar um pouco mais, o grupo de Lily separou-se de Tevila e dos outros e então Lily, Delia e Bebe dirigiram-se diretamente para a residência de Tarosse e Jilin. Quando Tarosse, Jilin e os outros chegaram à cidade de Meer, Bebe e Delia também estiveram presentes. Naturalmente, eles sabiam exatamente onde Tarosse e os outros moravam. Chefe, Tarosse e os outros compraram uma grande propriedade. Eles gastaram mais de 1 bilhão de pedras de tinta. Bebe disse apressadamente. Quanto a Jilin, César, O'Brien e os outros, eles também moram lá. Ao ouvir isso, Lily assentiu. Ao grupo de Tarosse não faltou dinheiro. Era certo que comprassem uma grande propriedade na cidade. Enquanto pensava em comprar uma propriedade, Lily não pôde deixar de começar a rir. Bebe, Delia, vocês ainda se lembram daquele ano em que fomos pela primeira vez para Royuvin City? Naquela época, quando vimos aquelas casas, a mais barata estava em torno de 60 ou 70 milhões, certo? Naquela época ficamos chocados quando vimos esses preços. Delia e Bebe, ouvindo isso, começaram a rir também. As casas mais baratas na cidade de Royuvin eram cerca de 8 milhões, mas as pessoas aproveitariam a oportunidade para comprar casas como essas. Normalmente falando, as casas vazias valeriam quase 100 milhões. De modo geral, apenas alguns deuses superiores bastante poderosos foram capazes de comprar essas coisas. Naquela época, pensei que apenas as verdadeiras elites do reino infernal seriam capazes de comprar casas nas cidades. Mas agora parece Lily balançou a cabeça e riu. Na verdade, aqueles capazes de comprar casas nas cidades poderiam ser considerados elites, mas essas chamadas elites eram apenas uma elite em comparação com as muitas deidades comuns do reino infernal. Os verdadeiros especialistas do reino infernal, como Six Star Fiendes e Seven Star Fiendes, viviam principalmente fora das cidades, assumindo um pedaço de terra para si. Eles construiriam seus próprios castelos e reuniriam um grande grupo de subordinados. Embora fosse seguro dentro das cidades, a vida não era tão cheia de desafios e de tanta emoção. Lily, estamos aqui na residência de Tarosse. Delia apontou para frente e Lily seguiu o dedo apontado de Delia enquanto ele olhava. Ele viu uma grande propriedade, com centenas de metros de comprimento. Dentro de uma cidade, onde cada centímetro de terreno era extremamente precioso, comprar uma propriedade tão enorme pelo preço de pouco mais de 1 bilhão de tintas era um bom negócio. Dentro da residência. No pátio da frente havia uma piscina redonda de água, ao lado da qual havia árvores, arbustos, grama e flores.
Um amplo piso de pedra em forma de curva conduzia do portão a uma área residencial. Irmão mais velho, por que você está vagando na sala? Se apresse. Atualmente, um jovem musculoso gritava abaixo da residência. Este foi o terceiro filho de Dylan, Clervaus. Ele tinha ido com seu irmão mais velho naquele ano junto com Dylan para o Reino Infernal. Quanto ao seu segundo irmão, ele foi morto no 11º andar da necrópole dos deuses por aqueles demônios abissais de lâminas. Chegando, uma figura saltou do andar de cima, movendo-se como um raio. Mas bem naquele momento, bang, bang, um som alto e de fazer o mundo tremer, acompanhado por um grito estrondoso. Ei, abra! Cleo, Clervaus, apressem-se e abram a porta. É Bebe. Os dois irmãos se entreolharam e depois correram. Rumble, um som estrondoso, seguido pelos portões se abrindo de repente. Havia 3 figuras atrás dele. Linley, Cleo e Clervaus não puderam deixar de ficar chocados. Esta foi a primeira vez que Linley os visitou em 5 séculos. E então Clervaus gritou com entusiasmo. Pai, tio Tarossi e Linley chegou. Linley veio? Da residência distante, várias figuras voaram imediatamente, sendo a primeira delas César. Linley, ao ver seus companheiros de sua terra natal, riu e cumprimentou-os, abraçando César diretamente em um abraço apertado. César, faz muito tempo que não nos vemos. De fato, já faz muito tempo. O ancião Linley tem uma posição elevada, grande poder e inúmeras responsabilidades todos os dias, portanto, esqueceu-se de nós, figuras menores. César provocou deliberadamente. Linley, vendo César tão irreverente, não pôde deixar de se sentir feliz. César finalmente voltou a ser como era no continente Yulan, irreverente e desinibido. Parecia que os efeitos do que aconteceu na Ilha Milu estavam passando. Linley, Tarossi, Dylan e O'Brien também vieram recebê-lo. Linley viu que Olivier não estava entre eles, mas havia uma beleza de cabelos dourados. Linley olhou surpreso para a beleza que estava atrás do grupo. Ela é. Tarossi riu diabolicamente. Linley, ela é uma de nós. Por que você não adivinha de quem ela é esposa? Esposa? Linley ficou atordoado. Ei, alguém se casou? Isso não aconteceu da última vez que estive aqui. Bebe também olhou. Tarossi começou a rir alto. Ao casar com uma esposa, é claro que você tem que ser rápido. Tem um palpite de quem ela é? Linley, Delia e Bebe se viraram para olhar para César, Dylan, O'Brien e Clervaus. Poderia ser Clervaus? Bebe foi o primeiro a adivinhar. Ou O'Briens. Espere, isso não pode estar certo. O'Brien tem aquele caso com o sumo sacerdote. O deus da guerra O'Brien não pôde deixar de se sentir estranho. Imediatamente Tarossi, César e os outros começaram a rir. Dylan disse apressadamente. Tudo bem, chega disso. Linley, Delia, farei as apresentações. Esta é minha esposa, Camina, ponto. Senhor, Linley, eles sempre falaram sobre você para mim. Camina disse com uma risada. Saudações, Camina. Linley e Delia também cumprimentaram Camina. A chegada de Linley fez com que a vida normalmente tranquila de Tarossi, Dylan e dos outros fosse ligeiramente perturbada. Tarossi e os outros prepararam imediatamente um suntuoso banquete de boas-vindas naquele mesmo dia. Linley começou então a conversar na mesa de banquete com Tarossi e os outros sobre os assuntos do clã. Depois de saber o que mudou dentro do clã durante os últimos 5 séculos, especialmente a crueldade das batalhas que ocorreram, Tarossi, Dylan e os outros não puderam deixar de suspirar. Camina ficou verdadeiramente chocada. Ela era apenas um deus comum, e no passado, embora tivesse ouvido Dylan dizer algumas coisas sobre Linley, sempre pareceu ouvir histórias sobre figuras lendárias. Agora mesmo, quando ela ouviu o próprio Linley falando sobre as mortes de tantos demônios de 7 estrelas, houve um sentimento diferente. Aqueles eram demônios de 7 estrelas. De modo geral, apenas o mestre de uma cidade era um demônio de 7 estrelas. Mas o antigo clã das 4 bestas divinas e aqueles 8 grandes clãs que vieram de todos os vários planos, em suas batalhas uns contra os outros, perderam um demônio de 7 estrelas após o outro. Você acabou de dizer que Olivier foi embora? Linley disse, surpreso. Certo. Tarossi assentiu. Talvez ele não esteja acostumado com a vida pacífica nas cidades. Ele foi aceitar missões Fien. De modo geral, ele talvez faça uma viagem de volta aqui a cada 10 anos ou a cada poucas décadas. Missões demoníacas? Linley assentiu levemente. Ao mesmo tempo, ele de repente se lembrou. Parecia que ele era apenas um demônio de uma estrela. Embora ele tivesse assumido 2 missões, nenhuma delas teve sucesso. Olivier, no continente Yulan, também desejava viver uma vida emocionante no reino infernal. Assim, ele foi o primeiro a vir aqui. Seu temperamento o torna inadequado para viver para sempre em uma cidade. Linley suspirou. De repente, bang! De repente, o som de batidas na porta soou novamente. Ei, alguém está batendo a esta hora do dia? Mas todos estão aqui. Ninguém está lá fora. Tarossi ficou intrigado. Será que Olivier está de volta? Não pode ser uma coincidência, pode? Linley riu. Será que assim que discutissem sobre Olivier ele chegaria? Clervaus, vá atender a porta. Tarossi disse, e Clervaus imediatamente se levantou e correu para fora. Ei, apresse-se e abra a porta. Uma voz profunda veio do outro lado da porta, a voz chocando Linley.
Na verdade, esta era a voz de Fusco, a pessoa que o salvou. Lily ficou muito surpreso ao ouvi-lo. Por que Fusco veio aqui? Quem é você? A voz de Clerval soou. Clerval não reconheceu Fusco de forma alguma. Quanto a Tarosse, Dylan e os outros, eles saíram rapidamente do pátio, vendo o grande homem ruivo parado do lado de fora do portão. Mas eles não reconheceram Fusco. Haha, Fusco. Chefe, é Fusco. Bebe gritou e Lily se aproximou também rindo. Clervals, ele é meu amigo. Lily descobriu que Fusco na verdade tinha 2 subordinados o seguindo. Garoto, na primeira vez que nos encontramos somos estranhos, mas na segunda vez seremos conhecidos. No futuro, você saberá quem eu sou. Fusco deu um tapa nos ombros de Clervals, fazendo o corpo de Clervals balançar. Rindo alto, Fusco entrou. Lily, eu sabia que você estava aqui. Lily, ao ouvir isso, ficou chocado. Ele mudou sua aparência quando chegou. Como poderia Fusco saber que ele estava aqui? Não fique tão surpreso. O governador da cidade de Meyer é meu amigo. Fusco riu. Quando Delia acompanhou essas pessoas na compra de uma propriedade, fiz com que as pessoas prestassem atenção. Lily agora entendeu. Então eles viram Delia e Bebe, e assim puderam adivinhar sua presença. Mas Lily ainda estava surpreso com as conexões de Fusco. Ele na verdade era amigo do governador da cidade de Meyer. No entanto, não fui eu quem descobriu você desta vez. Fusco riu. Foi outro amigo meu que me disse que você havia chegado em Meyer City. Outro amigo? Lily ficou surpreso. Fusco assentiu. Certo. Esse amigo meu é extremamente forte. Meu amigo sabe que conheço você e por isso me pediu para ir. O desejo do meu amigo é muito simples, encontrar-se com Bebe. Lily franziu a testa. Fusco era muito poderoso e, portanto, seus amigos também eram, sem dúvida, impressionantes. Um amigo era o governador, enquanto o outro amigo descobriu que Lily havia chegado em Meyer City. E esse outro amigo queria ver Bebe. Me encontre. Bebe ficou chocado. Quem é essa pessoa? Lily perguntou. Fusco balançou a cabeça e riu. Eu realmente não posso dizer. Se você quiser perguntar, espere Bebe voltar e depois pergunte a ele. Certo. Você concorda que Bebe faça essa viagem? Para onde? É dentro da cidade ou fora? Embora Lily confiasse em Fusco, ele ainda estava preocupado com a segurança de Bebe. Não se preocupe. Está dentro da cidade. Fusco riu. Lily finalmente relaxou. Nem mesmo Seven Star Fiends ousariam fazer qualquer coisa dentro da cidade. Afinal, a regra de que nenhuma batalha era permitida dentro das cidades era uma regra compartilhada por todo o Reino Infernal, uma regra estabelecida pelos soberanos. Quem ousaria violá-lo? Bebe, o que você acha? Lily virou-se para olhar para Bebe. Os olhos de Bebe estavam brilhando e ele riu. Eu quero muito ver qual pessoa misteriosa deseja se encontrar comigo. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 42, Ninguém lá. Fusco riu e disse, já que Bebe concorda em encontrar aquele amigo meu, que tal isso? Você pode seguir meus 2 servos. Eles levarão você até lá. Fusco olhou para Bebe, que ficou bastante surpreso. Agora mesmo? Claro. Esse amigo meu está esperando por você. Fusco disse. Chefe, então vou sair agora. Bebe virou-se para olhar para Lily. Embora Lily estivesse intrigado sobre quem era essa figura misteriosa, já que o ponto de encontro era dentro da cidade, Lily sentiu-se muito à vontade. Ele assentiu e riu. Vá rápido e volte rapidamente. Fusco está escondendo intencionalmente a identidade dessa pessoa. Estarei esperando você me dizer quem é. Certo. Bebe assentiu solenemente e depois olhou de soslaio para Fusco. Não sou como algumas pessoas, tentando agir de forma tão misteriosa. Seu idiota. Fusco não pôde deixar de começar a rir. Bebe saiu enquanto dizia, vocês 2 se apressem e mostrem o caminho. Não tenho ideia de onde mora essa pessoa misteriosa que quer me conhecer. Os 2 servos de Fusco imediatamente aceleraram o passo, levando Bebe embora. Lily observou Bebe partir, as perguntas em seu coração ficando cada vez mais numerosas. Fusco. Delia riu ao olhar para Fusco. Como Bebe já se foi, não há mais necessidade de você guardar o segredo. Quem é esse seu amigo misterioso? Lily também se virou para olhar para Fusco, aguardando a resposta de Fusco. Mas Fusco apenas riu e não respondeu. Eu conheço essa pessoa? Lily perguntou. Fusco parou por um momento e disse, você não deveria conhecer essa pessoa. Lily olhou para Fusco intrigado. Não deveria conhecer essa pessoa? Saber era saber. Não saber como não saber. Mas as palavras de Fusco foram tão hesitantes. Lily, já se passaram 10.000 anos desde que você nasceu? Fusco perguntou. 10.000 anos? Lily não pôde deixar de rir. Até agora só treinei por pouco mais de 1.000 anos. Ainda estou muito longe dos meus segundos 1.000 anos. Tão curto? Fusco ficou bastante surpreso e disse, então tenho certeza de que independentemente de você ter ouvido ou não o nome do meu amigo, você definitivamente não o conheceu pessoalmente. Isso ocorre porque, há 10.000 anos, esse meu amigo deixou o seu continente Yulan e veio para o Reino Infernal. Lily e Delia se entreolharam surpresos. Uma pessoa do continente Yulan? Alguém do continente Yulan? Tarosse, Dylan, César e os outros, atrás de Lily, também ficaram surpresos. Fusco, vendo a expressão de espanto e confusão em seus rostos, riu com alegria. Haha, você pode continuar adivinhando.
Eu me recuso a contar. Quando Bebe voltar, você saberá. Mas imagino que será muito difícil para você adivinhar. Lily não pôde deixar de balançar a cabeça e rir. Fusso realmente gostava de brincar com as pessoas. Lily, quanto tempo você ficará aqui? Fusso perguntou de repente. 1 mês. Lily disse. Ah, até logo. Então ficarei aqui por 2 dias. Se você tiver algum tempo livre, pode conversar comigo sobre os assuntos do seu clã das 4 bestas divinas. Estou muito curioso sobre o seu clã das 4 bestas divinas. Fusso riu. E assim mesmo, naquele mesmo dia, Fusso se mudou. Felizmente, a propriedade que o grupo de Tarossi havia comprado era grande e tinha quartos suficientes. Noite. Lily e Delia ainda estavam deitados na cama. Depois de uma sessão apaixonada, a noite estava tranquila e os dois, marido e mulher, começaram a discutir aquela pessoa misteriosa. Achei que Bebe poderia voltar no mesmo dia. Eu não esperava que ele demorasse tanto. Lily acariciou o cabelo de Delia, rindo enquanto falava. Talvez Bebe, depois de conhecer aquela pessoa misteriosa, não apenas tenha conversado, mas também tenha outros assuntos para resolver. Delia disse. Essa pessoa misteriosa veio do continente Yulan há 10.000 anos. Nunca conhecemos essa pessoa antes. Eu realmente me pergunto quem é. No começo pensei que fosse Lord Beiru. Depois, quando Fusso disse que nunca tinha conhecido essa pessoa antes, não tinha mais ideia de quem fosse. Lily ainda estava confuso. E então Lily riu e abaixou a cabeça, olhando para Delia. O que é? Delia teve a sensação de que algo estava estranho no olhar de Lily. Nós dois temos apenas um par de filhos. Embora os membros do clã das 4 bestas divinas tenham muito poucos descendentes, me recuso a acreditar que não teremos um terceiro filho. Lily riu suavemente e depois abaixou a cabeça para beijar Delia. MMMPH. O rosto de Delia corou ligeiramente. Ela não pôde deixar de lançar um olhar para Lily, e então esticou seus braços de Jade, abraçando o pescoço de Lily. Os dois viraram e se enredaram. Quem poderia imaginar que mesmo quando Fusso partiu, Bebe ainda não havia retornado? Lily não pôde evitar ficar bastante nervoso. Como uma reunião com alguém poderia durar 3 dias? Lily perguntou a Fusso, mas Fusso apenas disse para ele não se preocupar. Depois de esperar 5 dias. Essas gravações do Skrier que vi hoje eram excelentes. As maneiras pelas quais esses especialistas do plano superior da vida lutam são bastante peculiares. A maneira como eles voam e as poses que adotam ao atacar parecem tão bonitas e atraentes. Delia riu enquanto elogiava. Lily assentiu. Aqueles que estão no plano superior da vida treinam principalmente nos editos da vida. Esses ataques são tão bonitos de se ver, mas seu poder é tão surpreendente. Enquanto estavam na cidade de Meer, Lily e Delia vagavam por algumas das partes mais interessantes da cidade. Tinha que ser dito, que em Meer City, por onde tantas pessoas passaram, realmente havia muito mais coisas interessantes do que nas montanhas Kerit. Lily e Delia, rindo e conversando, voltaram para sua residência. Ao chegar ao portão, Delia soltou um suspiro. Eu me pergunto se Bebe voltou ou não. Este é o 5º dia. Embora Delia pensasse muitas vezes sobre isso, ela ainda não estava muito preocupada. Primeiramente, Bebe estava dentro da cidade e nada daria errado. Em segundo lugar, Lily e Bebe tinham uma conexão espiritual e, portanto, podiam sentir a localização um do outro. Lily apenas sorriu, sem dizer nada enquanto olhava para o portão da residência. Sua alma sentiu há muito tempo que Bebe estava dentro da propriedade. Um grito de júbilo foi ouvido. Chefe! Os portões se abriram e Bebe, usando seu chapéu de palha, estava bem ali na frente deles, sorrindo para Lily e Delia. Bebe está de volta? Delia ficou surpresa e então se virou para encarar Lily. Lily deve ter percebido o retorno de Bebe, mas ele não disse nada no caminho de volta. Lily começou a rir alto. Bebe, você realmente é incrível. Quando você foi se encontrar com aquela figura misteriosa, acabou gastando muito tempo. Este é o 5º dia. Lily riu enquanto caminhava com Delia para a propriedade. Dentro da propriedade, Tarossi, Dylan, César, O'Brien, Camina e os outros estavam todos presentes. Ao ver Lily e Delia entrarem, Tarossi riu alto. Lily, você finalmente retornou. Estávamos perguntando a Bebe quem ele tinha ido visitar, mas ele se recusou a nos contar. Ele insistiu em esperar até você voltar e contar para todos nós juntos. Bebe torceu o nariz e bufou. Lily e Delia imediatamente riram, aproximando-se e sentando-se. Lily olhou para Bebe. Bebe, pare de provocar todo mundo. Apenas cuspa. Se você não contar a eles hoje, Tarossi, Dylan e os outros ficarão com raiva. Tarossi e Dylan começaram a rir também. Este era apenas um assunto pequeno, e eles estavam simplesmente curiosos. Como eles poderiam realmente ficar com raiva? Tudo bem, eu vou contar. Bebe levantou a cabeça. Esta pessoa veio originalmente do nosso continente Yulan. Nós sabemos disso. É precisamente porque essa pessoa é do continente Yulan que estamos todos curiosos. Tarossi respondeu imediatamente. Bebe olhou para todos e disse presunçosamente, essa pessoa misteriosa é a esposa do meu avô Beirute. Minha avó Carolina. Carolina?
Lily imediatamente lembrou que no continente Yulan, naquele ano, Bebe realmente lhe disse que a esposa de Beirute era Carolina. Enquanto estava no continente Yulan, Lily conheceu Harvey, Hart e Harry, os 3 irmãos, mas nunca conheceu Carolina. Ao conversar com Harry e os outros, Lily ouviu que Carolina havia deixado o continente Yulan há muito tempo. É ela? Tarossi soltou um som de surpresa e começou a rir alto. Eu deveria ter pensado nela há muito tempo. Lord Carolina é a esposa de Lord Beiru. É natural que ela venha conhecer Bebe. Lord Carolina é a esposa de Lord Beiru? O'Brien ficou bastante surpreso. Quando O'Brien e César nasceram, Carolina já havia deixado o continente Yulan. Naturalmente, eles nunca tinham ouvido falar dessa pessoa. Na verdade, eles nem sabiam que ela era esposa de Beirute. Minha avó Carolina é muito formidável. Bebe disse presunçosamente. Bebe, por que a vovó Carolina te procurou dessa vez? E levou muito tempo também. Lily ainda estava confuso. Ela estava ajudando meu avô a me trazer algo. Bebe riu. O 5º fragmento de fatia de alma. Dylan, Tarossi, O'Brien e os outros tinham rostos cheios de perplexidade. Mas Delia e Lily ficaram bastante surpresos. Bebe havia falado com eles sobre o assunto da fatia da alma. Originalmente foi porque Bebe absorveu aquelas 4 fatias de alma, que continham memórias de almas que continham insights sobre mistérios profundos, e foi por isso que ele foi capaz de aprender 4 tipos de mistérios profundos em tão curto período de tempo. Nos últimos anos, o vovô finalmente me ajudou a encontrar o último. Bebe disse presunçosamente. Chefe, você precisa trabalhar duro. Eu posso me tornar um deus superior antes de você. Lily riu. A essa altura, ele já havia dominado um 5º mistério profundo das leis da Terra, restando um. Ele treinou extremamente rápido também na água e já havia dominado 4. Haha, quem sabe qual de nós será o Deus superior primeiro? Lily riu. Do que vocês dois estão falando? O que é um fragmento de alma? Dylan, César e os outros ficaram intrigados. Se uma alma fosse despedaçada, ela seria destruída. Como poderia haver fragmentos de alma? Para que eram usados os fragmentos de alma? Eles não conseguiam entender nada. O tempo voou muito rapidamente. A vida em Meer City era muito tranquila e num piscar de olhos, um mês se passou. No dia da partida, as forças do clã Azur Dragon já estavam reunidas fora da cidade. Todos chegaram muito cedo. Milord, as forças do clã Azur Dragon estão ali. Você vê Lily e sua família? Não. Muito provavelmente, eles chegarão em breve. As pessoas do clã Azur Dragon ainda estão se reunindo. Apresse-se e notifique os 8 anciãos. Deixe-os fazer seus preparativos. Não se preocupe, Milord. Os 8 anciãos já sabem disso. Assim que as forças do clã Dragão Azul partirem, os 8 anciãos estarão prontos para atacar a qualquer momento. Bom, os 8 anciãos se preocupam profundamente em matar Lily. Não pode haver erros cometidos. Um agente de inteligência dos 8 grandes clãs estava atualmente monitorando a reunião dos membros do clã Azur Dragon. Esses agentes de inteligência memorizaram a aparência desses membros do clã Azur Dragon quando passaram pelos portões da cidade. Esses membros comuns do clã não mudaram sua aparência. Assim, ao se reunirem, foram imediatamente reconhecidos. O Elder Tevila, com sua aparência alterada, estava esperando impacientemente. De vez em quando, ele olhava para a entrada da cidade. O que está acontecendo com Lily? Ele ainda não chegou. Ancião Tevila. Um deus superior subordinado de Tevila enviou através do sentido divino. Os outros membros do clã estão todos prontos. Estamos apenas esperando pelo ancião Lily e seu grupo de 3. O que deveríamos fazer? Espere aqui? Tevila franziu a testa. Não. Como o grupo do ancião Lily não veio, eles provavelmente voltarão com o próximo grupo ou talvez sozinhos. Não precisamos nos preocupar. Tevila ordenou imediatamente. Prepare-se para sair. Tevila imediatamente produziu sua enorme forma de vida metálica, na forma de um tigre negro, e os membros do clã Dragão Azul embarcaram imediatamente. Milord, o clã Azur Dragon está prestes a sair. Só que Lily, sua esposa e seu amigo não apareceram. Ainda não apareceu? Espere mais um pouco. Essa forma de vida metálica provavelmente esperará algum tempo antes de sair. Porém, a forma de vida metálica em forma de tigre negro pegou os membros do clã e partiu, sem hesitar, embarcando imediatamente e desaparecendo no horizonte. Essa visão fez com que alguns agentes de inteligência ficassem estupefatos. Milord, e agora? O grupo de 3 de Lily realmente não chegou. Há 3 pessoas a menos nessa forma de vida metálica do que chegaram à cidade. 3 a menos? Então parece que o grupo de 3 de Lily ainda não saiu. Apresse-se e informe os 8 anciãos. E, deixe os 8 anciões descansarem por enquanto e continue esperando pacientemente. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 43, Wade. Lily e seu grupo de 3 não haviam partido, fazendo com que os agentes de inteligência dos 8 grandes clãs desperdiçassem seus esforços e fazendo com que aqueles 8 anciãos, que estavam se preparando por tanto tempo, ficassem entusiasmados por nada. Cidade de Mer, a residência de Tarossi e dos demais. Tarossi, temo que teremos que incomodá-lo por mais algum tempo. O rosto de Lily estava coberto de sorrisos. Ele não pôde deixar de olhar para Delia.
Ele estava planejando retornar ao clã, mas na noite anterior, Delia realmente disse a ele que ela estava grávida. Estivemos nas montanhas Kerit por tanto tempo sem ela engravidar. Quem teria esperado isso agora ela iria? Assim que Linley soube desta notícia, ele ficou incrivelmente feliz. Desde que Delia engravidou, Linley não estava mais com pressa de retornar às montanhas Kerit. Afinal, em termos de ambiente de vida, Meer City era muito mais habitável que as montanhas Kerit. O plano era primeiro deixar Delia descansar aqui. Depois de dar à luz seu filho, eles poderiam voltar. Haha, você pode ficar aqui o tempo que quiser. Tarossi ficou intrigado. Mas Linley, ontem mesmo, você não disse que hoje era o dia para você sair? Por que você mudou de repente sua decisão? César, ao lado de Tarossi, também olhou para Linley intrigado. Delia está grávida. Linley disse alegremente. Delia, ao seu lado, não pôde deixar de corar. Tarossi e César imediatamente olharam e começaram a rir alto. Haha, esta é uma notícia maravilhosa. Temos que comemorar. Tarossi disse apressadamente. A notícia de que Delia estava grávida deixou todos na residência radiantes. Quando Fuso apareceu, descobriu, para sua surpresa, que Linley ainda não tinha saído. Quando ele perguntou, soube que Delia estava grávida. Ele também estava feliz por Linley e toda a residência estava cheia de sons alegres. Com Delia grávida, Linley passava todos os dias ao seu lado, observando sua barriga crescer a cada dia. Ele ficava cada vez mais animado e, de vez em quando, encostava o ouvido na barriga de Delia, ouvindo sons. Quando ele se aproximou de Delia, Linley pôde até sentir o sangue pulsando nas veias do feto, o que parecia reverberar ligeiramente com sua própria linhagem. Milord, nosso povo descobriu o amigo de Linley, Bebe, dentro da cidade de Meer. Nós o seguimos silenciosamente e finalmente descobrimos a residência de Bebe. Nossos irmãos conspiraram e planejaram, e finalmente descobriram a propriedade onde Linley e Delia estão morando. Meer City era uma cidade grande com uma circunferência de 1000 quilômetros. Mas para as deidades, especialmente para os agentes de inteligência dos 8 grandes clãs, que permaneceram na cidade de Meer por muito tempo, não foi difícil para eles encontrarem Bebe, dada a frequência com que Bebe saía. Ao encontrar Bebe, dadas as habilidades dos 8 grandes clãs, encontrar Linley e Delia não foi muito difícil. Excelente! Agora que encontramos a residência deles, todo o resto será simples. Agora tenha sempre alguém vigiando aquele lugar. Lembre-se, você não pode deixar o grupo de Linley nos descobrir. Sempre que Linley sair, informe-nos imediatamente. Sim, milord. Mas, milord, e se o grupo de Linley permanecer em Meer City sem sair? O que deveríamos fazer? Então, lutar dentro das cidades era proibido. Mesmo os 8 grandes clãs não ousariam violar esta regra. Vamos apenas observar por enquanto. Recuso-me a acreditar que Linley permanecerá para sempre em Meer City. Quanto a Linley realmente ficar lá sem sair, os anciãos decidirão o que fazer. Os agentes de inteligência dos 8 grandes clãs vigiavam continuamente aquela residência. No entanto, apesar de sua atenção cuidadosa, Linley apenas passou seu tempo acompanhando alegremente sua esposa, aparentemente sem intenção de ir embora. Linley estava sentado do lado de fora, segurando uma taça de vinho. Ele estava bastante abalado, virando-se ocasionalmente para olhar para trás, para dentro da sala. Isso porque Delia estava na sala e Delia já estava perto do nascimento. Ufa, Linley não pôde deixar de respirar fundo. Ele não estava tão nervoso assim, mesmo quando estava lutando contra Seven Star Fiends. Eu me pergunto se é um menino ou uma menina. Eu me pergunto se a criança já nasceu ou não. Eu me pergunto se Delia é. Inúmeros pensamentos passaram pela mente de Linley de forma confusa. A mão que segurava a taça de vinho tremia ligeiramente. Chefe, não é como se você não tivesse nenhuma experiência. Ainda tão nervoso? Bebe, ao seu lado, estava rindo. Linley não pôde deixar de olhar para ele e depois forçou um sorriso. Bebe, quando um dia você estiver prestes a se tornar pai, você saberá. Cada vez que você espera, a tensão não é menor do que quando você luta contra os melhores especialistas. Enquanto esperava do lado de fora, Linley sentiu como se seu coração estivesse apertado contra o peito. Ao lado dele estavam O'Brien, Dylan, Tarossi e os outros. Até mesmo Fuso veio hoje e estava conversando com os outros enquanto provocava Linley. Linley não perdeu tempo conversando com eles. Sua atenção estava focada na sala. Vá! O choro ensurdecedor de uma criança quebrou o silêncio de toda a propriedade. Foi como um raio de sol brilhando na mente de Linley, fazendo com que todas as inúmeras dúvidas e preocupações desaparecessem. Neste momento, ele tinha apenas um único pensamento. A criança havia nascido. Uau! Linley avançou em direção à porta e neste momento a porta foi aberta. A esposa de Dylan, Camina, riu ao sair. Linley, parabéns. Delia deu à luz um filho. Linley, sem se importar se era menino ou menina, entrou imediatamente na sala. Dentro da sala, um leve brilho de suor podia ser visto na testa de Delia. Ela estava sentada na cama, embalando uma criança. Vendo Linley entrar, ela imediatamente se levantou e se aproximou. Linley, olhe, ele é muito quieto. Agora mesmo ele estava chorando, mas agora está mais calmo. Linley deu uma olhada cuidadosa na criança nos braços de Delia. Aquele rosto fazendo beicinho, aquele corpo e cabeça minúsculos.
Ele parecia tão parecido com Taylor e Sasha. Deixe-me segurá-lo. O coração de Linley estava batendo rapidamente. Não importa quão poderoso fosse um especialista, ao se tornar pai e segurar seu filho pela primeira vez, ele se sentiria excitado, nervoso e agitado. Segurando o bebê nos braços, ele sentiu o leve peso do filho contra ele. Embora os bebês fossem muito leves, especialmente para um especialista poderoso como Linley, para quem esse tipo de peso não era nada, Linley sentiu como se esse peso leve estivesse pressionando seu coração. Filho, meu filho. Linley não pôde deixar de gritar em seu coração. Este é meu filho. Segurando seu filho, Linley teve aquela sensação de que seu sangue estava sendo transmitido, de que a vida continuava. Linley, qual é o nome da criança? Você já tomou uma decisão? Delia disse. Vamos chamá-lo de Wade. Linley olhou carinhosamente para a criança em seus braços. Wade, Wade, diga, pai. Linley disse, acariciando suavemente o narizinho de seu filho. A pele era tão macia. Mas talvez Linley o tenha machucado ao tocá-lo quando Wade, que havia parado de chorar momentos atrás, começou a chorar alto novamente. Delia imediatamente estendeu os braços para levá-lo de volta. Ele é apenas um recém-nascido, mas você quer que ele o chame de pai? A criança já está chorando. Rápido, deixe-me segurá-lo. Está bem. O filho de Linley não precisa ser muito mimado. Linley disse. Deixe-me segurá-lo por mais algum tempo. Segurando seu filho Wade em seus braços, Linley sentiu uma alegria absoluta em seu coração. A sensação de segurar seu filho nos braços era ainda mais emocionante e feliz para ele do que a sensação de segurar um artefato soberano. Vendo quão relutante Linley estava em se separar de Wade, Delia não pôde deixar de rir. Linley abaixou a cabeça para olhar para o filho. Ele sentiu como se nunca pudesse se cansar de olhar para ele. Vai! Wade chorou um pouco, depois parou de chorar. Seus grandes olhos inocentes e puros, sem nenhum artifício, encararam Linley. Este foi o primeiro homem que ele viu depois de nascer. Ele ainda não sabia que este era seu pai. Ele era filho de Linley. Foi garantido que sua vida não seria comum. Linley, por que você ainda não saiu? A voz de César soou. Chefe, apresse-se e leve seu filho para fora. Nós, tios, também queremos segurá-lo. Bebe chamou em voz alta. Neste momento, Linley e Delia, dentro da sala, recuperaram o juízo. Eles não puderam deixar de sorrir um para o outro e então saíram segurando a criança. Assim que saíram Bebe, Clervaus e os outros correram para frente. Deixe-me segurá-lo. Bebe disse jubilosamente. O filho deles nasceu. Linley e Delia sentiram-se completamente felizes enquanto brincavam com seu filho. Eles não tinham pressa em retornar às montanhas Querite. Mas embora não estivessem com pressa, os agentes de inteligência dos 8 grandes clãs, especialmente os 8 anciãos, estavam frenéticos. Nenhum deles tinha ideia de quanto tempo Linley ficaria aqui antes de retornar. No entanto, eles obviamente não poderiam dizer-lhe para se apressar. Eles só tinham que assistir Linley passar todos os dias aproveitando seu tempo com seu filho. Milord, nossos homens estão sempre à espera e sempre observando. Mas já faz um ano. Quando isso vai acabar? Os agentes de inteligência dos 8 grandes clãs vigiavam dia e noite, sem ousar afrouxar. Linley está segurando aquela criança agora. Devemos apenas observar e esperar até que a criança cresça e se torne adulta? Apenas assistir todos os dias era realmente cansativo, principalmente porque eles nem sabiam quanto tempo teriam para continuar fazendo isso. Não seja impaciente. Eu já relatei isso aos patriarcas, e os 8 patriarcas responderam com uma única palavra. Espere, não importa o que aconteça, não devemos despertar a atenção de Linley. Ele nem sempre pode ficar em Mare City. Haverá um dia em que ele sairá. Sim, milord. Os agentes de inteligência não tiveram escolha senão cerrar os dentes e continuar observando. Nas ruas de Mare City, Linley e Delia caminhavam ombro a ombro com seu filho Wade sendo cuidado por Camina. A razão pela qual eles saíram hoje foi para comprar alguns alimentos nutritivos. Wade ainda era jovem. Quando ele começasse a crescer, precisaria comer muitas coisas. Quando voltarmos mais tarde para as montanhas Querite, não haverá tanta comida disponível para venda. Linley riu. Devíamos ter comprado o suficiente desta vez. É claro que compramos o suficiente. Essas coisas que compramos nos custaram dezenas de milhões de tintas. É mais que suficiente para Wade comer por mais de 10 anos. Delia riu. Comparado a Sasha e Taylor, a comida que Wade comerá enquanto crescer será muito melhor. Wade não sabe que tem um irmão e uma irmã mais velhos agora. Quando ele crescer e souber mais, contaremos a ele. Sabendo que tinha um filho ao seu lado, ele se sentia cheio de energia em tudo o que fazia, seja treinando ou comendo. Assim como Linley e Delia estavam conversando mentalmente no caminho de volta, de repente eles viram alguém. Linley olhou surpreso para uma figura distante. Era um membro do clã Azur Dragon. Todos os membros do clã tinham emblemas do clã e todos podiam sentir a presença uns dos outros. Foi por isso que Linley sentiu essa pessoa na frente dele. Em Mare City, Linley já havia encontrado alguns membros do clã Azur Dragon. Mas esta foi a primeira vez que Linley encontrou alguém que conhecia. Ancião Linley. A outra pessoa também descobriu Linley e rapidamente estendeu a mão com sentido divino. Ancião Tevila.
Linley respondeu imediatamente com sentido divino. Linley e Tevila mudaram suas aparências, mas pareciam exatamente iguais a quando partiram pela última vez. Naturalmente, os dois poderiam facilmente se reconhecer. Tevila sorriu enquanto se aproximava e dizia através do sentido divino: Ancião Linley, você não voltou conosco da última vez. Aconteceu alguma coisa? Lamento profundamente. Eu realmente não esperava que no mês em que estive em Mare City, minha esposa engravidasse. Linley riu enquanto mandava de volta. Naquela época tomei a decisão de voltar depois que meu filho nascesse. Ah, parabéns, parabéns. O Elder Tevila mandou de volta às pressas. Linley também estava todo sorrisos. Certo. Ancião Tevila, você está acompanhando a forma de vida metálica desta vez? Linley perguntou. O clã envia um lote a cada semestre. Faz apenas 1 ano e meio, mas é a sua vez de novo? Nada a fazer. Nos últimos 400 e 500 anos, perdemos muitos anciãos. O clã tem poucos anciãos agora, e a maioria entrou na garganta do banho de sangue. Tevila disse impotente. Portanto, há apenas alguns anciãos em rotação para escoltar a forma de vida metálica. Linley agora entendeu. Linley sabia que o clã sofreu enormes perdas nos últimos 5 séculos. Quantos anciãos foram perdidos, Linley nunca perguntou em detalhes. No entanto, nos primeiros 200 anos, eles perderam 5 anciãos. Muito provavelmente, ao longo de 500 anos, mais de 10 anciãos foram perdidos. Tevila, quando você voltará? Estávamos apenas nos preparando para voltar. Vamos juntos. Linley riu. Partiremos em 2 dias. Tevila também ficou muito feliz. Ancião Linley, se você sair conosco, então será muito mais seguro unirmos forças. Muito bem. Nos encontraremos em 2 dias ao amanhecer. Linley disse. Definitivamente. No entanto, quando chegar a hora, certifique-se de aparecer desta vez. Tevila riu. Isso não vai acontecer de novo. Linley riu. 2 dias depois. Alvorecer. Os portões da propriedade. Delia estava segurando o pequeno Wade, despedindo-se de Tarossi e dos outros, Linley e Bebe ao seu lado. Tarossi, não há necessidade de nos mandar embora. Linley riu. No futuro, você deverá vir visitá-lo com frequência. Eu amo esse pequeno Wade. Tarossi riu. Bebe riu também. Quando você voltar, Wade já estará crescido. Depois de se despedirem de seus amigos, Linley, Delia e Bebe levaram o pequeno Wade diretamente para os portões da cidade. Essa cena, por sua vez, foi percebida por uma figura localizada em um prédio alto e distante, que observava por uma janela. O grupo de Linley parece estar se preparando para sair. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 44, Pegando Carona. Os portões da cidade de Meer. A estação de inteligência dos agentes de inteligência dos 8 grandes clãs. Milord, o grupo de 3 de Linley, junto com uma criança, já saiu. Eles chegarão aos portões da cidade em breve. Eles até trouxeram a criança para fora? Parece que eles realmente estão preparados para deixar a cidade. No entanto, não há pressa. Vamos devagar. Depois de ver o grupo de Linley chegar aos portões da cidade, só então você deverá fazer o relatório aos 8 anciãos. O orador era um jovem aparentemente honesto. Esse jovem de aparência honesta estava parado em frente a uma janela, com uma expressão casual no rosto enquanto olhava para baixo. Ele podia ver claramente os portões de sua posição atual. Muito tempo depois, as pupilas do jovem de aparência honesta contraíram-se. Dentro de seu campo de visão, em meio às multidões massivas e aglomeradas, o grupo de Linley apareceu. Ah, Linley, você finalmente se mostra. Achei que você acabaria passando milhões de anos em Mare City, mas parecia que você decidiu passar apenas 1 ano, ou mais. O jovem de aparência honesta estreitou os olhos, um sorriso muito inocente aparecendo em seu rosto. Rápido! Espalhe esta notícia para os anciãos. O jovem de aparência honesta foi imediatamente enviado através do sentido divino. Sim, em uma floresta montanhosa a cerca de 1000 quilômetros de distância da cidade de Meer, havia uma casa de pedra muito comum construída ali. Esta casa de pedra era muito ampla e tinha 8 tapetes de oração dentro do edifício. 8 homens vestidos de cinza estavam sentados em posição meditativa naqueles tapetes de oração, aguardando em silêncio. Já fazia mais de 1 ano. Eles trouxeram consigo uma intenção assassina enquanto se preparavam para matar Linley. No entanto, eles acabaram esperando aqui o tempo todo. Lentamente sua aura assassina diminuiu. Se Linley não quiser sair da cidade, quem sabe quanto tempo vai demorar? 10 anos, 1000 anos, 10.000 anos? Um homem vestido de cinza, com longos cabelos negros e barba disse, bastante chateado. Sem um prazo específico, seria fácil para qualquer pessoa ficar impaciente enquanto espera. Tempa. Uma voz graciosa soou. Parece que os membros do seu clã Reinalis ainda não conseguem ficar calmos. O homem barbudo e vestido de cinza soltou um bufo, sem dizer mais nada. Alguém está vindo. De repente, uma voz aguda soou. Assim que as palavras terminaram, uma figura voou em alta velocidade. Essa pessoa era um dos agentes de inteligência designados para este local, que poderia levar novidades aos 8 anciãos a qualquer momento. 8 anciãos Linley está deixando a cidade. Uma voz animada soou. Estrondo. As 8 figuras vestidas de cinza imediatamente se levantaram.
Mesmo o mais impassível dos 8, seu líder, ancião Zabu, revelou uma expressão de alegria no rosto. Ele imediatamente disse, Linley finalmente se mostrou. Todos, lembrem-se ao atacar, usem imediatamente o seu poder soberano. Devemos usar força total e matar Linley imediatamente. Fora da cidade de Meer, os membros do clã Azur Dragon estavam se reunindo. Por causa do selo do clã, todos podiam sentir claramente todos os outros. Ancião Linley, você chegou bem cedo hoje. Tevila disse através do sentido divino. Linley riu e assentiu. Tive medo de que se chegasse atrasado, Elder Tevila, você ficaria bravo comigo. O olhar de Tevila varreu para Delia e o bebê Wade em seus braços, então ele enviou. Linley, este é seu filho, certo? Ele é tão lindo. Quando Wade nasceu, ele parecia um homem velho. Linley disse. Quando alguém elogiasse seu filho, ele naturalmente ficaria satisfeito. Certo. Quando vamos sair? Linley perguntou. Tevila olhou ao redor. Pelo que parece, estamos quase todos aqui. Vamos esperar mais um pouco. Certo, Linley. Hoje, em nossa forma de vida metálica, temos um convidado muito especial. Ah, um convidado especial? Linley ficou bastante surpreso. Certo. O patriarca confiou-me pessoalmente esta tarefa, ordenando-me que o levasse para as montanhas Kerit. Tevila riu. Me siga. Vou apresentá-lo a ele. Linley, bastante curioso para saber quem era esse convidado especial, seguiu o exemplo de Tevila. Linley viu que esse passageiro especial era um jovem aparentemente magro, com cabelos curtos e dourados e um sorriso inocente no rosto. No entanto, quando Linley olhou para ele, ele teve uma sensação familiar. Haha, Linley. Uma voz clara e direta ecoou na mente de Linley. Linley ficou chocado e consciente. Este foi Fusso. Essa voz era a voz de Fusso. Você? Linley olhou surpreso para o jovem magro à sua frente, e o jovem magro piscou, enviando mentalmente não há nada a fazer. Seu patriarca disse que devido às minhas ações da última vez, os 8 grandes clãs provavelmente já conhecem minha aparência. Tenho que mudar minha aparência, mesmo quando estou montado em sua forma de vida metálica. Nossa, o que há para temer? Mesmo que alguns anciãos venham, eu mesmo irei me livrar deles. Linley não pôde deixar de rir. Fusso era um emissário do soberano. Linley já havia testemunhado pessoalmente seu poder antes, e até mesmo Bulo, depois de usar uma gota de poder soberano, estava longe de ser páreo para Fusso. Seria muito simples para ele matar vários anciãos. Haha, o patriarca está fazendo isso pelo bem do clã. Linley riu. Certo. Como você se envolveu com o patriarca? Da última vez quando Fusso interveio e o salvou, ele não conhecia o patriarca. No entanto, 5 séculos se passaram. Qualquer coisa poderia ter acontecido nesse meio tempo. Você não precisa se preocupar com isso. Fusso enviado através do sentido divino. Meu encontro com seu patriarca será benéfico para você, não prejudicial. Isso é tudo que você precisa saber. Linley riu e assentiu. Deixando todo o resto de lado, você nos acompanhar de volta às montanhas Kerit sozinho é um grande benefício. Com Fusso presente junto com ele e Tevila, eles eram uma força de poder considerável. Fusso por si só era igual a vários demônios de 7 estrelas. Além disso, nunca vi Fusso liberar todo o seu poder. Linley pensou consigo mesmo. Linley, quem é esse? Delia e Bebe olharam para o jovem magro, intrigados. Linley riu. Quando embarcarmos na forma de vida metálica, vou apresentá-lo a ele. Fusso apenas piscou deliberadamente. O Vawa, Wade nos braços de Delia, estendeu seus dedos rechonchudos em direção a Fusso. Fusso também já havia segurado Wade algumas vezes. Embora a aparência de Fusso tenha mudado muito, Wade, que nasceu há menos de 1 ano, parecia possuir um sentido especial. Wade, seja bom. Fusso sorriu para Wade. Delia e Bebe ficaram chocados. Como o jovem magro na frente dele sabia o nome de Wade. Todo mundo está aqui. Vamos sair. Tevila se aproximou e ao fazê-lo, uma enorme forma de vida metálica prateada na forma de um lobo prateado apareceu. Um túnel apareceu em seu flanco, e todos os membros do clã do Dragão Azul entraram na forma de vida metálica. Linley, Fusso, Tevila, Bebe e Delia também embarcaram. Uau! A forma de vida metálica cortou o ar, transformando-se em um borrão e desaparecendo no horizonte. A forma de vida metálica está voando para a posição 2. Está voando para a posição 2. Os agentes de inteligência dos 8 grandes clãs transmitiram rapidamente esta informação. No ar havia 9 figuras voando em alta velocidade. 8 deles estavam vestidos com longas túnicas cinzentas, enquanto o último vestia uma longa túnica verde. O homem vestido de verde disse apressadamente. 8 anciãos, a forma de vida metálica de Linley estava originalmente indo para a posição 2, mas agora eles mudaram ligeiramente de direção. Eles deveriam estar passando pela posição 4. Ainda estamos a algumas centenas de quilômetros daquele local. Estaremos lá em breve. Os agentes de inteligência dos 8 grandes clãs gastaram um enorme esforço nisso. Com o portão como centro, eles se espalharam e estabeleceram muitos pontos de encontro num raio de milhares de quilômetros. Não importa em que direção a forma de vida metálica do clã Azur Dragon se dirigisse, eles seriam facilmente detectados por esses agentes de inteligência.
Quanto aquele homem vestido de verde, um de seus clones divinos estava na sede e, portanto, ele sabia a localização e a rota da forma de vida metálica em todos os momentos. Excelente! O Elder Zabu riu calmamente e falou mentalmente. Pessoal, estamos a apenas algumas centenas de quilômetros de distância. Alcançaremos a forma de vida metálica em breve. Quando o fizermos, cubra-o imediatamente com seus sentidos divinos e localize Linley. Naquela época, Anesse Anishi, você será responsável por dar cobertura ao ancião que está protegendo a forma de vida metálica. Todos os outros, inclusive eu, atacarão simultaneamente, unindo forças para matar Linley. Não podemos dar nenhuma chance a ele. Sim, os 7 anciãos concordaram. Destes 8 anciãos, 3 possuíam o poder soberano. Anesse era um dos anciãos comuns sem ele. Nesta missão conjunta para matar Linley, 3 anciãos usariam seu poder soberano, com outros 4 anciãos se juntando a eles. Com um esquadrão tão tremendamente poderoso, mesmo que o patriarca Gislason viesse, seria difícil para ele suportar tal ataque, muito menos para Linley. Na verdade, ancião Zabu, se você usar seu poder soberano, você será mais do que forte o suficiente para matar Linley sozinho. Mesmo se não usarmos o poder soberano, os ataques conjuntos de 7 anciãos contra Linley resultarão em uma vitória infalível. O ancião barbudo enviou mentalmente. Não podemos ser nem um pouco descuidados. Lembrar, use imediatamente seus poderes soberanos. Não alimente nenhuma noção de ser frugal. Mate Linley. Nada pode dar errado. O ancião Zabu ordenou solenemente mais uma vez. Legal, Tempa, vocês dois devem usar seu poder soberano imediatamente quando atacarem. Foi como matar uma galinha com uma lâmina destinada ao abate de vacas. Foi um desperdício total. Usando 3 gotas de poder soberano para matar um único Linley, foi realmente extravagante. A enorme forma de vida metálica prateada em forma de lobo avançava em ritmo acelerado. Os membros do clã dentro da forma de vida metálica conversavam entre si. Linley, como ancião, naturalmente tinha seu próprio quarto. Linley e Delia estavam dentro da sala, enquanto Delia segurava o pequeno Wade. Wade, Lady. Linley provocou seu filho. Vuu, vuu. Wade, ainda sem conseguir falar, só conseguia encarar Linley com seus grandes e claros olhos, murmurando algo incompreensível. Delia assistiu a essa cena, observou o marido provocar o filho. Ao fazer isso, o rosto de Delia não pôde deixar de revelar um sorriso. Ela se sentiu cercada de felicidade e comemorou mais uma vez sua decisão de esperar firmemente 10 anos por Linley, há tanto tempo no passado. Linley virou-se para olhar e sorrir para Delia. Delia, do que você está rindo? Estou apenas olhando para você e nosso filho. O sorriso de Delia era tão brilhante. Mas bem naquele momento, 8 sentidos divinos se espalharam simultaneamente, cobrindo a forma de vida metálica e todos dentro dela. Os rostos de muitos membros do clã não puderam deixar de mudar, e Delia, como deusa superior, também sentiu os sentidos divinos. 8 sentidos divinos foram subitamente eliminados? Isso definitivamente não poderia ser bom. Linley, 8 sentidos divinos de Deus superior acabaram de varrer esta forma de vida metálica. Delia disse imediatamente através do sentido divino. Não houve tempo para conversar. Chocado, o rosto de Linley mudou. Ele imediatamente espalhou seu sentido divino para o exterior, e no ar, 8 figuras vestidas de cinza avançavam em alta velocidade em direção à forma de vida metálica. 3 deles, em particular, emanavam uma aura aterrorizante de parar o coração de todos os seus corpos. Linley pôde reconhecer instantaneamente a aura pelo que ela era. Poder do soberano. Poder do soberano. O rosto de Linley mudou dramaticamente. Um dos 8 homens vestidos de cinza movia-se bem devagar. Quanto aos outros 7, especialmente os 3 cujos corpos estavam completamente cobertos por uma camada de poder soberano, avançaram diretamente para a forma de vida metálica, diretamente para o quarto onde Linley estava hospedado. Morrer. Linley, rápido, fuja. As vozes de Fusro e Tevila ecoaram instantaneamente na mente de Linley. Eles notaram claramente os inimigos antes de Linley. Mas, não houve tempo. Bang! Uma onda de energia aterrorizante atingiu a forma de vida metálica e diante dessa onda de energia assustadora, a superfície da forma de vida metálica explodiu como se fosse papel. Os fragmentos foram lançados voando descontroladamente em todas as direções pela explosão. Linley soltou um rosnado profundo e suas escamas dracônicas emergiram quando ele entrou em sua forma draconiana. Golpear. Fragmentos de metal voaram por toda parte, e Delia imediatamente abaixou a cabeça, abraçando firmemente o filho de forma protetora. Delia, fuja. Linley empurrou Delia com força e depois gritou através do sentido divino. Tevila, proteja Delia. Os inimigos estavam claramente aqui para ele. Esta batalha foi aquela em que Fusro e Linley desempenhariam os papéis principais. Linley. Delia, empurrada para o lado, disparou para trás como uma flecha. Seu corpo imediatamente ficou coberto por um escudo de poder divino, protegendo o pequeno Wade. Mas Delia ainda se virou para olhar para trás. Uma luz amarelada e embaçada se espalhou de repente. Espaço gravitacional. Uma luz azul também explodiu. Poder do soberano do tipo água.
Em um instante, Linley liberou todo o seu poder. Uma forma vermelha de fogo avançou enquanto gritava através do sentido divino. Delia, apresse-se e fuja, deixe a batalha conosco. Roar! Um feroz uivo dracônico foi sacudido. Bang! Uma vibração explosiva aterrorizante e avassaladora explodiu do centro daquela luz amarela terrena. O próprio espaço se abriu em múltiplas áreas e rajadas selvagens de energia emanaram em todas as direções. Alguns dos membros do clã mais fracos que foram atingidos imediatamente explodiram e morreram. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 45, Uma batalha frenética. Dentro do campo amarelo terra embaçado, Linley, com todo o seu corpo coberto por aquela luz azul, acabará de sofrer os ataques combinados de 7 anciãos. Todos os 7 poderosos anciãos desencadearam os ataques nos quais eram mais proficientes, sejam ataques materiais que rasgavam o ar ou ataques espirituais invisíveis. Porque tudo isso aconteceu dentro de um período de tempo tão curto, e porque ele escolheu primeiro empurrar Delia para fora da zona de perigo. Linley não foi capaz de se esquivar. Estrondo. 7 explosões de ataques terrivelmente poderosos atingiram Linley, 3 dos quais eram ataques que continham o poder soberano. O ar ao redor de Linley explodiu e suas escamas dracônicas se despedaçaram enquanto o sangue espirrava por toda parte. O corpo devastado de Linley caiu como um meteoro, mergulhando dos céus, batendo com força contra o chão. Bang! A terra tremeu e apareceu uma cratera de 2 ou 3 metros de largura e tão profunda que o fundo não podia ser visto. Uma luz vermelha deslumbrante e ardente cortou os céus. Ah! Um grito desolado e miserável. No mesmo instante em que Linley caiu dos céus, o ancião Nice, com todo o seu corpo cheio de poder soberano, caiu dos céus também. Sua cabeça já estava completamente desintegrada e não podia mais ser vista. Em apenas um instante, o status de Linley era desconhecido. Do lado dos 8 anciãos, um ancião que usou o poder soberano, o ancião Nice, morreu. Você? Os 8 anciãos que irradiavam um espírito marcial tão indomável, ficaram surpresos com o ataque repentino de Fusro. Os 7 restantes olharam surpresos para este homem ruivo cujo corpo inteiro irradiava o poder soberano do tipo fogo, que empunhava um longo furador nas mãos. Com um único golpe, ele matou o ancião Nice, que usou o poder soberano. Linley. Fusro imediatamente enviou seu sentido divino para o solo. Linley. O rosto de Delia ficou pálido, e ao mesmo tempo, ela uivou desesperadamente através do sentido divino. Ancião Tevila, rápido, rápido, vá ajudar Linley, rápido. Tudo bem, mas você tem que ter cuidado e ficar longe. Não seja atingido pelas ondas de choque. Tevila respondeu com urgência através do sentido divino. Embora ele tivesse experimentado centenas de batalhas, ao ver os ataques repentinos e aterrorizantes de agora, Tevila também estava tenso. Deus do céu! Fusro era ele próprio um emissário do soberano. Era normal para ele ter uma gota de poder soberano. Mas inesperadamente, o inimigo também usou 3 gotas de poder soberano. Parece que depois de me esconder por tantos anos, é hora de deixar os 8 grandes clãs saberem o poder que eu, Tevila, possuo. Tevila disse para si mesmo. E então, sem hesitar, ele usou sua gota de poder soberano também. Uma explosão selvagem de poder soberano do tipo água explodiu. Isso imediatamente fez com que os 7 anciãos à distância olhassem para ele, seus rostos mudando dramaticamente. Ancião Zabu, aquela pessoa à distância deveria ser um ancião do clã Dragão Azur. A pessoa na frente dele deveria ser o emissário do soberano chamado Fusro, que salvou Linley há 5 séculos. Todo o corpo de tempo emanava a aura do poder soberano. Ele perguntou apressadamente. O inimigo é mais poderoso do que esperávamos. O que devemos fazer agora? Os 7 anciãos sobreviventes tiveram um mau pressentimento. Uma expressão feia estava no rosto do ancião Zabu. Ele tinha ouvido falar do poder de Fusro. Se Fusro não tivesse um artefato soberano, ele não teria medo de Fusro, mas Fusro não só usou seu artefato soberano, mas também o poder soberano. Ele teve que admitir que era um nível mais fraco que Fusro. Os olhos do Elder Zabu brilharam com um olhar decisivo e ele imediatamente deu a ordem. Os patriarcas nos deram nossas ordens. Nesta batalha, devemos matar Linley, não importa o que aconteça. Mesmo que todos nós 8 morramos, devemos matar Linley. Deixe-me lidar com esse Fusro. Eu vou contê-lo por enquanto. Anesse, faça o que for preciso para conter aquele ancião do clã Dragão Azul. Os outros 5 anciãos. Tempa, confio Linley a você. Mesmo se você morrer, você deve matá-lo. Sim. Os outros 6 anciãos imediatamente foram resolvidos. Embora isso tenha levado algum tempo para ser descrito, na verdade, a comunicação através do sentido divino por parte desses 7 anciãos aconteceu num piscar de olhos. Naquele piscar de olhos, só houve tempo suficiente para Tevila começar a atacar. E quando ele fez isso, Fusro riu. Haha, você é tão audacioso. Todos vocês morram. Fusro riu descontroladamente e foi o primeiro a atacar. Lembre-se, a todo custo, mate Linley. O ancião Zabu de aparência élfica gritou através do sentido divino, enquanto avançava para encontrar Fusro. Quanto ao Elder Anesse, ele foi lidar com Tevila. Svi, Svi. Com o ancião Zabu no centro, 10 milhões de fios de galhos verdes irromperam, avançando em direção a Fusro. Esses 10 milhões de galhos verdes foram preenchidos com uma aura verde, envolvendo Fusro dentro dele.
Esta foi a técnica definitiva do ancião Zabu, a dança da vida. O objetivo não era matar o inimigo, apenas contê-lo. Bang, 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 bang. Os 5 anciãos liderados pelo ancião Tempa atacaram diretamente no chão. O solo duro e inflexível diante desses demônios de 7 estrelas parecia ser feito de tofu, e túneis gigantes na terra foram criados por cada um deles. O que está acontecendo? O que está acontecendo no mundo? Muitos dos membros do clã Azur Dragon estavam pairando no ar à distância. Este ataque repentino deixou todos entorpecidos. Devem ser as forças dos 8 grandes clãs. Os membros do clã Azur Dragon só puderam chegar a esta conclusão. Todos eles olhavam preocupados para as 2 batalhas acontecendo no ar, enquanto havia uma batalha massiva acontecendo abaixo também. Delia, segurando o pequeno Wade e com Bebe ao seu lado, ficou ali no ar, olhando preocupada para o chão. Delia, não se preocupe. O chefe está bem. Bebe disse apressadamente através do sentido divino. Posso sentir que o chefe ainda está vivo. Mas embora tenha sido isso que Bebe disse, uma pitada de preocupação ainda podia ser vista em seu olhar. Isso foi porque escamas dracônicas quebradas e um braço decepado estavam caídos no chão distante. Isso foi o que Linley deixou para trás no ataque repentino de agora a pouco que o feriu gravemente. Mesmo que ele tenha usado o poder soberano e mesmo que a defesa de seu corpo fosse difícil, diante do ataque combinado de 7 anciãos, ele teve sorte de permanecer vivo. Linley, você tem que estar bem. O corpo de Delia estava tremendo. Neste exato momento, uma forma de vida metálica pairando à distância parou, e algumas pessoas voaram de dentro dela, todas olhando para Fusro, ancião Zabu, ancião Tevila, ancião Anesse e as 2 batalhas acontecendo. Entre esses combatentes, uma batalha entre demônios de 7 estrelas, e eles até usaram o poder soberano. Gritos chocados ecoaram. Rápido registre. Não podemos perder uma batalha deste nível. Vários especialistas que treinaram nas leis elementais da água criaram apressadamente gravações Seer, registrando a batalha distante e incrivelmente rara entre especialistas supremos. Não apenas eles, até mesmo alguns membros do clã Azur Dragon estavam registrando esta batalha. Neste exato momento, rumble, abaixo do chão, uma enorme serpente parecia estar deslizando. Todo o chão estava ondulando em ondas e explosões selvagens de energia se espalhavam desenfreadamente. Há uma batalha subterrânea. Todos os muitos espectadores baixaram a cabeça para assistir. Linley, Delia estava extremamente preocupada. Nas profundezas do solo, Linley estava escavando túneis em alta velocidade. As escamas dracônicas ao redor de seu peito ainda estavam quebradas, enquanto todo seu braço direito havia sido decepado. O poder soberano do tipo água estava atualmente reparando lentamente o corpo de Linley. Afinal, quanto mais poderoso for o corpo, mais lento será o reparo. Aqueles 3 que usaram o poder soberano são muito fortes. Linley ainda sentia que sua cabeça estava atordoada. No momento mais perigoso ele usou sua forma dracônica, bem como o poder do soberano para a defesa. Desses 7, 2 se especializaram em ataques materiais, enquanto os outros 5 usaram ataques espirituais. Os ataques físicos foram usados por Tempa e Nice, 2 anciãos que usaram o poder soberano. Ao unir forças, os 2 não só conseguiram romper a armadura de Linley formada pelo poder soberano, como também destruíram as escamas dracônicas de Linley. Se a defesa de Linley tivesse sido um pouco mais fraca, ele provavelmente teria terminado. Felizmente, essa pessoa não está me perseguindo. Linley ainda se lembrava claramente de como aquele homem vestido de cinza, de aparência élfica, que usou uma gota de poder soberano, conseguiu, com um único ataque espiritual, localizar facilmente a fraqueza no artefato soberano de Linley. Felizmente, Linley deu tudo de si, usando tanto o poder do soberano quanto sua luz azul hereditária para defender, ele foi capaz de resistir. Se aquele homem de aparência élfica e vestido de cinza atacasse novamente junto com aqueles 4 atrás de mim com outra barragem de ataques espirituais, eu não seria capaz de aguentar. Linley ficou verdadeiramente atordoado. Estrondo. Uma enorme garra negra emergiu de repente, cortando sem esforço a terra impedida e arranhando Linley. Arg! Linley virou-se e avançou com o braço esquerdo, que golpeou como se fosse uma enorme pedra de moinho lentamente sendo moída. O próprio espaço parecia ficar lento, até aquele momento em que colidiu com a enorme garra negra. Bang! Os golpes colidindo fizeram com que o próprio espaço fosse destruído. Linley, você não será capaz de escapar. Um rugido furioso ecoou na mente de Linley. Linley virou-se para olhar. A terra atrás dele estava agitada enquanto 5 figuras aceleravam rapidamente. O rosto de Linley não pôde evitar mudar. Tão rápido, como Linley acabará de lançar um ataque, os 5 anciãos imediatamente correram e o seguiram. O líder era o barbudo ancião Tempa e atualmente todo o seu corpo estava coberto por uma luz negra que emanava a aura da destruição. O poder de seu ataque material, quando combinado com o Sovereigus Might do tipo Destruction, não era mais fraco que o de Linley. O poder soberano do tipo Destruição e o poder soberano do tipo Morte são realmente problemáticos.
Linley ainda sentia a dor no braço quebrado. Os ataques conjuntos daqueles dois deixaram vestígios do poder soberano em seu corpo. Isso estava fazendo com que a velocidade de cura fosse ainda mais lenta. Se o único presente fosse esse sujeito barbudo, eu ainda poderia lutar. Mas esses outros 4, Linley sentiu sua cabeça doer. Os 5 estavam em constante perseguição em grupo, não lhe dando a chance de lidar com eles sozinhos. Uau! Linley de repente explodiu nos céus. Bang! Tempa e os outros 5 anciãos também atacaram imediatamente. Os muitos membros do clã Azur Dragon, bem como os espectadores nas outras formas de vida metálicas, estavam todos assistindo esta batalha. Bem neste momento tenso, com um bang, som, o chão explodiu. Linley e 5 anciãos avançaram em rápida sucessão. 5 contra 1. Muitas pessoas gritaram em estado de choque. Rápido registre. Essas pessoas imediatamente criaram mais gravações do Skrier. Quanto a Delia, quando viu Linley, suas lágrimas começaram a cair. Linley. Isso porque ela viu que o braço de Linley foi decepado e que o sangue ainda escorria. Havia um buraco ainda mais surpreendentemente grande em seu peito, e a brancura de seus ossos podia ser vista. Havia uma aura negra e nebulosa cobrindo seu peito. Linley queria se consertar, mas a velocidade era muito lenta. Por que você ainda não pegou Linley? Por que você não o matou? O ancião Zabu, atualmente lutando contra Fusso, viu que Linley e aqueles 5 anciãos tinham acabado de emergir. Ele não pôde deixar de sentir uma raiva frenética e imediatamente enviou seu sentido divino e gritou para eles. Ancião Zabu, o poder do espaço gravitacional de Linley é simplesmente grande demais. Tenho que ajudar os outros 4 anciãos a resistirem juntos ao poder dessa gravidade. Caso contrário, seremos atacados um de cada vez por ele. O ancião Tempa também foi enviado às pressas através do sentido divino. Mas assim que suas palavras terminaram, bang! O corpo do Elder Anesse caiu dos céus. Ela estava morta. O ancião Tevila gritou, Linley, irei ajudá-lo. Enquanto ele falava, ele atacou e atacou. No momento ideal, Linley ficou muito feliz. Embora ele tivesse usado seu espaço gravitacional era uma técnica definitiva do tipo Terra. Ao usar o poder soberano do tipo Água para executá-lo, embora o poder ainda fosse grande, não era muito extravagante. Foi realmente difícil para ele lutar contra outros 5 sozinho. Haha, seu poder soberano está quase esgotado. Quero ver como você continuará a me conter. A risada alta e encantada de Fusso ecoou. Afinal, a dança da vida era uma técnica de armadilha. Preencher todos aqueles 10 milhões de ramos com poder soberano exauriu-o muito rapidamente, pois a técnica consumia uma quantidade surpreendente de energia. Tempa, você deve matar Linley. Um grito feroz soou. O ancião Zabu, de aparência élfica, rugiu, e todo o seu corpo de repente emanou incontáveis partículas de luz verde, que dispararam em todas as direções a uma velocidade surpreendente. Estrondo. Fusso finalmente, com grande esforço, usou seu longo furador para matar o ancião Zabu, a pessoa mais poderosa do lado inimigo. No entanto, aqueles incontáveis pontos verdes de luz ainda dispararam em alta velocidade, e muitas pessoas que não conseguiram se esquivar a tempo tiveram os pontos verdes de luz disparados em seus corpos, e todos caíram do céu, um por um. Delia, cuidado. Bebe rapidamente empurrou Delia para o lado enquanto inúmeras partículas de luz verde entravam diretamente no corpo de Bebe. Wade. Delia não se importava consigo mesma. Usando seu próprio corpo, ela cobriu completamente Wade e ao fazê-lo, 2 partículas de luz verde entraram diretamente no corpo de Delia. Neste exato momento. Bang! Linley e o ancião Tempa se enfrentaram ferozmente e seus corpos foram enviados voando. No entanto, assim que seus corpos se separaram, Linley viu pelo canto dos olhos. Silenciosamente, silenciosamente. Seus longos cabelos dançavam ao vento. Delia cobriu Wade com todo o seu corpo, protegendo-o completamente. Ela ainda tinha lágrimas no canto dos olhos que captavam e refletiam um raio de sol. Só assim, Delia lentamente desceu suavemente dos céus. Vá! Wade de repente começou a soluçar. Este soluço foi como uma faca cortando o coração de Linley. Em um silêncio atordoado, lágrimas rolaram pelas bochechas de Linley. Não, um som desolado ecoou nos céus. Livro 17, Prefeitura de Índigo. Capítulo 46, Não poupe ninguém. Linley sentiu seu coração ser instantaneamente dilacerado. Quando Linley estava junto com Delia, ele se sentia como se fosse um barco solitário que havia encontrado seu porto, com o coração em paz. Suas almas estavam profundamente entrelaçadas e nenhuma delas podia deixar a outra. Não, de jeito nenhum, Linley não conseguia aceitar. Ele preferiria morrer a ver o que acabou de ver. Quantos anos se passaram? Desde aquela primeira vez quando ele soube da morte de seu pai, quando ele viu o vovô do Erin se sacrificar por ele. Esses 2 eventos fizeram com que Linley afundasse em um abismo de desespero. Desde essas 2 vezes, Linley enterrou o ódio profundamente em seu coração e depois o envolveu em gelo. Mas por causa da Delia, Linley mais uma vez sentiu o calor da família. Na frente de Delia, Linley não precisou conter nada. Seu coração e o coração de Delia estavam completamente unidos. Linley sentiu que estava feliz, que os céus o trataram generosamente, porque ele tinha Delia, sua companheira de vida. Mas hoje,
Seu pai havia morrido. Vovô do Erin havia morrido. Esses dois golpes fizeram com que Linley quase desmaiasse. Mas o golpe que sofreu hoje foi ainda mais violento que os dois anteriores. Delia estava junto com Linley há muito tempo. 1000 anos cuidando uns dos outros. Suas vidas se tornaram uma só. Isso, Fusso também ficou surpreso. Delia, Bebe também ficou atordoado. Ele, ligado espiritualmente a Linley, podia sentir o desespero e a solidão mortal irradiando da alma de Linley. Bebe não pôde deixar de sentir sua própria alma tremer. Que tipo de desespero foi esse? Chefe. Bebe estava prestes a chorar também. Rumble. Tempa, com todo o seu corpo coberto por aquela aura negra, mais uma vez atacou violentamente Linley, enquanto Linley apenas ficou ali estupidamente. Morrer. Tempa estava tremendo de excitação. Ele enviou um soco com força total na direção da cabeça de Linley. Antes que seu punho chegasse, as ondulações espaciais geradas chegaram, atingindo a cabeça de Linley. Linley, bastante entorpecido, virou-se para olhar, mas tudo o que viu diante de seus olhos foi um punho brilhando com uma luz negra fluida. Ah! Linley parecia ter enlouquecido quando soltou um uivo terrível. Seu braço esquerdo intacto de repente balançou, agarrando o punho que se aproximava e acertando-o em seu próprio peito. Bang! O soco feroz quebrou o poder soberano que cobria o corpo de Linley, batendo contra seu peito. Crunch! Suas costelas quebraram e seu peito desabou. Tempa ficou completamente atordoado. O que Linley estava fazendo? Uau! A cauda dracônica de Linley balançou de repente, estendendo-se em direção a Tempa e envolvendo. O braço esquerdo de Linley segurava o braço direito de Tempa, enquanto sua cauda dracônica amarrava Tempa, puxando-o para um abraço apertado. Tempa não conseguiu se libertar. Os dois se encararam cara a cara, um ao lado do outro. Olha! Linley parecia um louco. De repente ele virou a cabeça, batendo violentamente contra o oponente. Aquele feroz chifre azul-dourado na testa de Linley, coberto com aquela luz azul, foi apunhalado violentamente. Foda-se! Tempa queria se libertar. Mas o poder soberano de Linley estava com força total, e o poder soberano do tipo água era durável para começar. Pior ainda, o corpo de Linley era mais poderoso que o dele para começar. Tempa, liberte-se. Improvável. Morrer. Linley uivou ferozmente como um louco. Sua cabeça bateu violentamente e repetidamente na direção de seu inimigo, e o mesmo aconteceu com aquela feroz ponta de chifre, coberta com o poder soberano. Qual foi a parte mais dura e afiada do corpo de Linley? Não foi o punho dele. Não eram suas escamas. Foram esses picos. Eles eram como os espinhos de um dragão espinhoso blindado, que antes da morte desencadearia seu ataque mais poderoso, explodindo esses espinhos. Um ancião blindado Razorback, do 9º posto, foi capaz de usar esses espinhos para perfurar o corpo de uma fera mágica de nível santo. Os espinhos de Linley, por sua vez, foram fortalecidos e intensificados pela essência do sangue do dragão azul, bem como pela queda do poder soberano. A nitidez desses espinhos era absolutamente aterrorizante. Para Tempa ter sua cabeça atingida por Linley, e especialmente considerando que o corpo de Tempa era inferior ao de Linley para começar. Depois que sua barreira protetora do poder soberano foi quebrada após 3 facadas sucessivas, Tempa só teve tempo suficiente para soltar um grito e então parou de fazer qualquer barulho. Bang! 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 Num piscar de olhos, a cabeça de Linley bateu no oponente inúmeras vezes. Bebe, Fusso, Tevila e até mesmo os outros 4 anciãos inimigos estavam olhando incrédulos. A cabeça inteira de Tempa foi transformada em polpa. Sua centelha divina foi lançada voando, mas Linley continuou a esmagar. Esmague a cabeça dele. Esmague seu corpo. Sangue voou por toda parte. Pedaços enlameados de carne voaram por toda parte. A visão era totalmente insuportável. Os olhos de Linley estavam vermelhos como sangue e ele estava completamente selvagem. Chefe, Bebe nunca tinha visto Linley ficar tão furioso antes. Através de sua conexão de alma, ele podia sentir que Linley havia caído completamente em uma selvageria estúpida, cuja agonia fez Bebe tremer. Isso, os 4 anciãos também ficaram atordoados. Como poderia uma batalha entre Seven Starfiends acabar assim? Linley não bloqueou o ataque de Tempa, mas sim agarrou Tempa e depois usou sua própria cabeça para esmagá-lo até a morte? Ao olharem para Linley, cujo braço foi decepado, o peito desabado e cujo rosto estava coberto de sangue, eles sentiram seus corações esfriarem. Linley, pare, pare! Fusso gritou através do sentido divino. Pare imediatamente. Fusso correu, dando um soco violento em Linley, e o corpo de Linley não pôde deixar de tremer. Este soco trouxe Linley de volta à sanidade. O que eu estou fazendo? Linley sentiu como se tivesse enlouquecido completamente. Ele então olhou de soslaio para a distante Delia, deitada no chão. Seus olhos não puderam deixar de ficar vermelhos novamente, e então ele se virou para olhar para os outros 4 anciãos. Aqueles 4 anciãos não usaram o poder soberano. Os 4 anciãos ficaram surpresos com a demonstração de selvageria de Linley. Só agora eles recuperaram o juízo. O Elder Zabu e os outros morreram. Não temos nenhuma utilidade aqui. A aparência deste Fusso ficou completamente fora das nossas expectativas. Vamos fugir. Os 4 anciãos falaram apressadamente através do sentido divino e então fugiram em todas as direções.
Mas Linley apenas soltou um grito. Estrondo. A luz azul se espalhou por toda parte com um diâmetro de centenas de metros, prendendo à distância todos os 4 anciões que tentaram fugir para dentro. A luz azul então se transformou em um enorme cubo. Prisão de Pedra Negra. Uma prisão de Blackstone formada pelo poder soberano. Este era o poder soberano do tipo água. Embora não fosse do tipo terra, ainda era muito mais poderoso que o próprio poder divino em nível de Deus de Linley. A durabilidade foi extremamente poderosa em particular. Esses 4 anciãos, por sua vez, não tinham o poder do soberano. Presos nesta prisão de Blackstone, não havia como fugir. Linley. Fusco queria falar. Fusco. Tevila. Não interfira. Deixe esta prisão de Blackstone. Deixe-me cuidar dos 4. Linley rosnou e um corredor se abriu por cima. Fusco e Tevila soltaram suspiros e depois voaram. Dentro da prisão Blackstone, Linley poderia derrotá-los um por um. Dado que os inimigos não possuíam o poder soberano, esta foi uma batalha entre 2 pessoas em níveis completamente diferentes. Escuridão. Nenhum único indício de luz pôde ser visto. Os 4 anciãos ficaram presos em diferentes partes do cubo. Todos eles atingiram violentamente as paredes. Mas como poderiam romper este cubo formado pelo poder soberano? Dentro de um dos quartos. Está tudo acabado. O ancião vestido de cinza estava em completo desespero. Uau! A parede se abriu de repente e uma pessoa entrou. O coração do ancião vestido de cinza tremeu quando ele olhou para Linley em forma de dragão, com todo o seu corpo coberto de sangue. É tudo por sua causa. Uma voz rosnante. Uau! Linley avançou. Chocado, o ancião de túnica cinza quis resistir, mas um raio de energia espiritual se espalhou. Este foi o caos espiritual formado pelo poder do soberano, e o ancião vestido de cinza instantaneamente caiu em estado de atordoamento. Quando Linley lidou com Tempa e o resto dos 5, ele poderia ter usado essa técnica para colocar os outros 4 em estupor. No entanto, o ancião Tempa tinha o poder soberano para se proteger e, portanto, Linley não teria sido capaz de influenciá-lo. Tempa naturalmente protegeria os outros 4. Esta foi a razão pela qual Linley ainda não tinha usado esta técnica. Mas agora, o ancião de túnica cinza, sob o efeito do caos espiritual, não era nada mais do que um alvo de boneco de pano. Olá, Linley. Meu nome é Delia. Na mente de Linley, aquela cena de seu primeiro encontro com Delia na aula de magia do estilo vento no Instituto Ernest veio à sua mente. Naquela época, Delia era apenas uma garotinha adorável. Bang! O punho coberto de escamas dracônicas de Linley esmagou a cabeça do ancião de túnica cinza. A forma de Linley moveu-se em direção a outra sala com o ancião. Linley, antes de sair, posso te abraçar? Quando o pai de Linley morreu naquele ano, naquela noite escura no município de Vushan, Delia disse que queria dar um abraço em Linley antes de partir, mas daquela vez, Delia o beijou. Bang! Ainda outro ancião vestido de cinza morreu. Linley avançou, completamente sem emoção. À sua frente, outro corredor apareceu dentro da parede. Milord, há uma pessoa chamada Delia lá fora. Ela diz que foi sua colega de classe e que deseja ver você. Naquela primeira vez eles se encontraram novamente após 10 anos de separação. Naquela época, Linley já havia se tornado o mundialmente famoso Mestre Linley, enquanto Delia era a enviada do Império Yulan. A Argia. Um punho balançou como uma montanha, batendo contra o corpo de um ancião vestido de cinza. Imediatamente, com um som de bang, o próprio espaço explodiu quando um grande buraco apareceu no espaço. Metade do corpo do ancião vestido de cinza foi destruído. Linley, com o rosto inexpressivo, deu mais alguns passos à frente, entrando em outra parede. Delia, o que é isso? Chorei. Delia agarrou o peito de Linley. Eu quero chorar. Quando penso em como no passado você esteve junto com Alice, tenho vontade de chorar. Quando penso em como esperei por você durante 10 anos, tenho vontade de chorar. Vuu. A noite do casamento deles. Delia estava em seus braços, fazendo birra. Depois que Linley matou o último ancião de túnica cinza, a prisão de Blackstone desapareceu. Essa gota de poder soberano também foi completamente esgotada. Delia, Linley murmurou. Suas lágrimas caíram, misturando-se com o sangue em seu rosto. O mundo inteiro ficou em silêncio. Os membros do clã Azur Dragon e os espectadores distantes não ousaram emitir nenhum som. Todos podiam sentir uma pressão terrível e mortal. Eles apenas observaram em silêncio enquanto Linley voava em direção a Delia. Vaawa, Vaaya, os soluços de Wade ecoaram nas montanhas e florestas. Linley, ouvindo os soluços de seu filho, não pôde deixar de tremer. Linley sentou-se calmamente ao lado do corpo de Delia. O rosto de Delia ainda estava molhado de lágrimas. Estas foram as lágrimas que ela derramou ao ver Linley em apuros durante a batalha. Linley estendeu a mão, examinando-a gentilmente. A partir deste momento, o corpo de Delia não tinha nenhuma aura. Wade soluçava sem parar. Linley também retornou à forma humana. Ele esticou os braços, pegando Wade. Wade, nos braços do pai, continuou a soluçar. Não chore, Wade. Linley disse suavemente. Chefe, é tudo culpa minha. Bebe também estava agonizante. Linley, Delia não está morta. Um som soou. Todo o corpo de Linley estremeceu e ele de repente se levantou, virando-se apressadamente para olhar para Fusco. Incrédulo, ele disse. Fusco, o que você disse?
Fuso disse seriamente. Lily, vou lhe contar uma coisa. Delia não está morta. Não só ela não está morta, como todas as outras pessoas que foram atingidas pelo golpe mortal daquele ancião de aparência élfica também não estão mortas. Mas, Lily não conseguia sentir nenhuma aura de Delia. Fuso disse com certeza, o golpe mortal daquele ancião de aparência élfica enviou quase 1 milhão de pontos verdes de luz voando. Muitos daqueles que foram atingidos por apenas uma partícula de luz verde caíram. Será que você pensa que o ancião de aparência élfica foi capaz de matar 1 milhão de deuses superiores com uma única técnica? Lily voltou a si. Certo. Não importa quão poderoso fosse um ancião, ele seria capaz de matar no máximo 100 ou quase 1000 pessoas com uma técnica. Mas matar 1 milhão de deuses superiores? Impossível. Totalmente impossível. Na verdade, quando o ancião de aparência élfica liberou aqueles pontos verdes de luz, embora ele tivesse enviado quase 1 milhão, na realidade, porque as pessoas na área estavam fortemente agrupadas, a maioria dos pontos verdes de luz foram bloqueados pelas pessoas que estão na frente. Seria incrível se 10.000 morressem. Então Delia não está morta. Mas por que ela não tem nenhuma aura? Lily virou-se para olhar para Delia. Ele enviou um raio de energia espiritual, enviando lentamente para a mente de Delia. Dentro do mar de consciência de Delia, sua centelha divina ainda estava lá. Seu mar de consciência, entretanto, não estava se movendo. Estava mortalmente imóvel, sem qualquer indício de aura viva. Aquele ancião de aparência élfica deveria ter sido um especialista do clã Edric, que se mudou para cá vindo do plano superior da vida. Ele treinou nos Editos da Vida. Fuso disse solenemente. Embora as pessoas atingidas não estejam mortas, não há muita diferença entre o estado delas e a morte. Lily balançou a cabeça apressadamente. E então ele olhou para Fuso. Fuso, diga-me, o que está acontecendo com Delia? Ela pode ser salva? Fuso soltou um suspiro baixo. Lily, a cura mais poderosa deriva das leis da vida, mas também são os especialistas dos editos da vida que têm as formas mais bizarras de atacar e prejudicar a alma. Aquele élfico ancião era uma elite entre eles. Antes de morrer, ele liberou essa técnica, espalhando inúmeras partículas de luz verde, cada uma das quais é na verdade apenas uma semente. Semente? Lily não entendeu. Lily, a base de uma pessoa é a alma. Fuso explicou. Essa luz verde penetra na alma e começa a devorar a energia da alma, convertendo-a em energia para seu próprio uso. Devorar, converter? Lily começou a entender. Uma única partícula de luz verde é muito fraca. Comparado com a alma inteira, é minúsculo. No entanto, o único ponto de luz verde, a cada devoração, irá duplicar e resultar em 2 pontos de luz verde. E então essas 2 partículas de luz verde continuarão a devorar e se tornarão 4 partículas. 4 então se tornarão 8, e enquanto isso continua, os olhos de Fuso também estavam cheios de admiração. É muito assustador. Embora a alma de um deus superior seja muito forte, sob esse tipo de devoração, a alma enfraquecerá constantemente. Chegará o dia em que a alma se transformará completamente em partículas verdes de luz, momento em que Delia morrerá. Lily sentiu que isso era inacreditável. As almas podem ser descritas como fortes, mas também como frágeis. Uma vez que eles fossem destruídos, eles estariam acabados. Mas esta devoração não causaria imediatamente a destruição da alma, porque, para ser mais preciso, a luz verde se fundia com a alma e fazia parte dela. Na verdade, este foi uma espécie de processo de transformação da alma. Uma vez completada a transformação, a alma estaria acabada. Então há uma maneira de salvá-la? Lily perguntou imediatamente. Este Fuso também teve um alto grau de realização na alma. Isso atingiu profundamente sua alma. Salvá-la será muito difícil. Fuso balançou a cabeça. Eu só treino nas leis do fogo. Meus ataques são poderosos, mas minha cura, infelizmente. O rosto de Lily mudou imediatamente. No entanto, os especialistas supremos que treinam nos editos da vida deveriam ser capazes de salvar Delia. No entanto, temos que nos apressar para as montanhas Kerit. Fuso disse. Mas nas montanhas Kerit, o clã das 4 bestas divinas não treina os editos da vida. Se formos a outros lugares procurar especialistas. Não dá tempo, não dá tempo. Não houve tempo. Estas palavras fizeram todo o corpo de Lily balançar. Não há tempo? Lily estava frenético. Há muito poucas pessoas no reino infernal que treinam nos editos da vida. Os 8 grandes clãs sim, mas são seus inimigos. Como eles poderiam ajudar? Fuso balançou a cabeça e suspirou. Não, podemos ir para outro lugar. Lily disse apressadamente. Impossível. Não há tempo. Com base na taxa em que a devoração ocorre, em mais ou menos 1 ano, a alma de Delia será completamente devorada. Fuso disse resignadamente. Na prefeitura de Índigo, não tenho ideia de qualquer outro poder além dos 8 grandes clãs que possuem especialistas supremos especializados nos editos da vida. Lily abaixou a cabeça para olhar para Delia. Delia estava deitada em silêncio. Não, Lily não podia aceitar isso.
Embora ela não tenha morrido, no futuro ela morreria? Mas em um curto ano, mesmo em velocidade máxima, ele ainda estaria na Prefeitura Índigo. Mas dentro da Prefeitura Índigo, as forças mais fortes eram o clã das 4 bestas divinas e os 8 grandes clãs, enquanto apenas o clã Edric do plano superior da vida possuía especialistas supremos que treinavam nos editos da vida. Os outros poderes? O clã das 4 bestas divinas não tinha tais especialistas, pelo menos. O que fazer? Delia, Linley estava ficando completamente louco. Fusco olhou em volta, vendo muitos membros do clã Azur Dragon deitados no chão. Tantas pessoas. Ele soltou um suspiro. Embora essas partículas verdes de luz sejam fracas, são muito difíceis de lidar. Os deuses superiores comuns não são capazes de resistir a eles, a menos que tenham artefatos que protejam a alma ou tenham almas extremamente poderosas. Mas é claro, pode-se bloqueá-lo se tiver o poder soberano. Este élfico ancião realmente era cruel. Linley, perdido em sua dor, de repente ouviu aquelas palavras: poder do soberano. Poder do soberano? O corpo de Linley tremeu. O poder soberano pode resistir. O coração de Linley tremeu. Linley, o que é isso? Fusco olhou para ele. Linley de repente se virou para olhar para ele. Fusco, você acabou de dizer que o poder soberano pode bloqueá-lo? Você está dizendo que se eu tivesse dado a Delia uma gota de poder soberano e ela tivesse sido atingida, ela não morreria? Certo. O ataque do élfico ancião é poderoso, mas assim que encontrar o poder soberano, ele ainda se dissipará. Como poderia romper a defesa do poder soberano? Fusco assentiu. No entanto, não fique com o coração partido. Afinal, você também precisa usar o poder soberano enquanto luta. Linley ficou atordoado. Batalha? Batalha? Mas ele tomou 3 gotas. Por que não dei nenhum para Delia? Por quê? O rosto de Linley ficou pálido. Por que eu não dei para ela? Por quê? Por quê? Com o movimento da mão, Linley recuperou uma gota do poder do soberano. Sob a luz do sol, parecia tão resplandecente. Isso. Vendo essa queda do poder soberano, Fusco também ficou atordoado. Vaia! Os soluços de Wade continuaram inabaláveis. Linley abaixou a cabeça para olhar para o soluçante Wade, depois para a adormecida Delia, e depois para esta gota de poder soberano. Seu olhar ficou cada vez mais selvagem, e a carne em seu rosto lentamente começou a se contorcer enquanto seu rosto lentamente ficava roxo. E então, uma pitada de sangue começou a vazar lentamente de sua boca. Ai! Um uivo de agonia incomparável saiu da boca de Linley, sacudindo o mundo. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 47, Implorando por salvação. Sou eu. É minha culpa. Se eu tivesse dado uma gota de poder soberano para Delia, ela não morreria. Por que não dei para Delia? Por quê? Por quê? A culpa sem fim assolou o peito de Linley, com o arrependimento atingindo violentamente sua alma. Toda a mente de Linley estava em um estado de caos e havia afundado em um estado de remorso sem fim. Bebe, Fusco e Tevila se entreolham, com preocupação aparecendo em seus rostos. Vá, vá! O pequeno Wade chorava continuamente e seus soluços pareciam mais estridentes do que nunca naquela área montanhosa totalmente silenciosa. Linley sentiu que cada grito de Wade apunhalava seu coração. Não chore, Wade, não chore. Segurando Wade, Bebe também estava ficando frenético. Chefe, Bebe disse freneticamente. Linley, Fusco também gritou preocupado. Mas Linley não pareceu ouvir nada. Ele estava completamente perdido em seu arrependimento e tristeza. A expressão em seu rosto fazia os outros tremerem ao ver. Certo. Linley soltou um grunhido repentino. Foi o meu egoísmo. Sempre pensei na minha própria segurança e não pensei na Delia. Eu mantive o poder do soberano comigo mesmo esse tempo todo. Foi o meu egoísmo. Eu fui muito egoísta. Autocrítica. Auto-ódio. Linley, com seus pensamentos confusos, empurrou a culpa diretamente para seus próprios ombros, devido ao seu egoísmo. Na verdade, Delia estava muito fraca. Mesmo se ela tivesse poder soberano, ela não seria capaz de derrotar um demônio de 7 estrelas. Era natural que Linley fosse quem usasse o poder soberano para proteger Delia. Se Linley realmente fosse egoísta, então, ao enfrentar o ataque combinado daqueles 7 anciãos, ele não teria afastado Delia naquele momento crítico, desperdiçando assim um tempo precioso. Afinal, naquele momento ele poderia ter se esquivado. Todos os 7 ataques haviam acertado. Linley quase morreu. Embora ele não tivesse morrido, a armadura protetora do poder soberano foi rompida e até mesmo seu corpo ficou aleijado. No entanto, os pensamentos de Linley entraram em estado de confusão e outros foram completamente incapazes de dissuadi-lo. Foi o meu egoísmo. É tudo culpa minha. Se eu tivesse dado o poder soberano para Delia, ela não morreria. A mente de Linley estava totalmente caótica. Essas palavras foram a única coisa que ecoou consistentemente em sua consciência. Linley, Fusco rugiu de repente. Apresse-se e aproveite cada momento para salvar Delia. Ao perder tempo aqui, você está matando Delia. Essas palavras de repente trouxeram Linley de volta aos seus sentidos. Ele olhou para Delia deitada no chão. As palavras de Fusco de repente trouxeram Linley de volta à lucidez. A cada momento, a alma de Delia está sendo devorada e transformada. Não posso perder tempo, não posso. A essa altura, o braço direito de Linley já havia crescido até o cotovelo.
Quanto mais poderoso for o corpo, mais lenta será a recuperação. Fusro. Lily virou-se para olhar para Fusro. Minha mente está em frangalhos agora. Diga-me o que eu deveria fazer. Quais são minhas melhores opções para salvar Delia? Lily em seu estado atual realmente não era adequado para tomar decisões. Fusro soltou um suspiro mental de alívio. Para Lily poder dizer isso significava que sua mente estava clara, pelo menos. Fusro imediatamente disse solenemente, Lily, nem você nem eu estamos tão familiarizados com os especialistas da prefeitura Índigo quanto seu patriarca, Gislazon. Gislazon é o líder do clã das 4 bestas divinas e sabe muito mais do que nós. Seu patriarca saberá mais do que ninguém quem poderá salvar Delia. Talvez o próprio clã das 4 bestas divinas tenha alguém capaz de resgatar Delia. Os olhos de Lily imediatamente se iluminaram. Certo. O clã das 4 bestas divinas existe há muito tempo. Talvez realmente tenha um especialista supremo capaz de salvar Delia. Uma sugestão de esperança apareceu na mente de Lily. Neste momento precisamos nos apressar de volta para as montanhas Kerit. Normalmente as formas de vida metálicas demoram quase 2 meses, mas se viajarmos dia e noite sem descansar, poderemos chegar lá em 10 dias ou meio mês. Assim que chegarmos às montanhas Kerit, haverá mais pessoas e mais ideias. Fusro disse apressadamente. Lily também se decidiu. É isso que faremos então. O corpo de Lily mais uma vez em forma de dragão. Em termos de velocidade de voo, a velocidade de voo de sua forma draconiana era de fato muito mais rápida. Lily abaixou a cabeça para olhar para Delia deitada no chão. Delia parecia estar dormindo. Lily disse gentilmente, Delia, você tem que aguentar. Esticando a mão esquerda, ele pegou Delia nos braços. Fusro, por favor, segure Wade. Lily disse. Nós sairemos imediatamente. Tudo bem. Fusro tirou Wade dos braços de Bebe. Chefe, não fique com o coração partido. Delia definitivamente se recuperará. Bebe disse consoladoramente. Lily forçou um sorriso e depois assentiu levemente. Certo. Bebe, você fica com os outros. Fusro e eu voltaremos primeiro. Bebe assentiu e então observou Lily e Fusro perfurarem os céus, desaparecendo no horizonte. Os olhos de Bebe também tinham lágrimas. Levantando a cabeça, ele olhou para o céu. Deuses supremos, o chefe já perdeu seu pai e seu avô do Erin. Não importa o que aconteça, você não pode deixar Delia morrer também. Se Delia morrer, então o chefe. Bebe e Lily viveram tantos anos juntos. Ele entendeu Lily muito bem. Não importava em que tipo de circunstâncias difíceis ou dificuldades Lily estivesse, ele não estava com medo e os enfrentaria de frente. Mas quando aqueles próximos a ele partiram, Lily sofreu terríveis golpes emocionais. Tudo bem. Todos, corra para a forma de vida metálica. Voltaremos rapidamente para casa. A voz de Tevila soou. Todos vocês, parem de ficar tristes. Mova todos os nossos membros inconscientes do clã para a forma de vida metálica. Vamos nos apressar para trás. Não era apenas Delia que estava inconsciente. Havia alguns membros do clã caídos no chão, enquanto alguns espectadores também ficaram feridos. Quando souberam que essas pessoas ainda não estavam mortas, também sentiram uma pitada de nova esperança. Os membros do clã Azur Dragon entraram na forma de vida metálica, e então mais uma vez perfurou os céus, também se apressando e voando em direção às montanhas Kerit. Quando os membros do clã Azur Dragon partiram, as únicas pessoas que restaram foram aquelas que estavam naquela outra forma de vida metálica. Muito poderoso. Especialmente aquele especialista do clã Azur Dragon. Na verdade, ele foi capaz de lutar sozinho contra 5 outros especialistas, e massacrou todos eles. Essas pessoas não ficaram tristes por Delia, apenas chocadas com esta batalha. Aquele vestido de cinza que morreu também era poderoso, aquele que enviou todas aquelas terríveis partículas verdes de luz. Alguém ouviu o nome daquele especialista do clã Azur Dragon? Eu pensei ter ouvido aquele sujeito grande com longos cabelos ruivos gritar Lily bem alto. Certo. Ele se chama Lily. Eu também ouvi. Este Lily, a julgar pelo seu poder, tem que ser pelo menos um ancião do clã Azur Dragon. Um burburinho de conversa. Mas então, todos esses espectadores que assistiram à batalha e a registraram com gravações do vidente retornaram à sua própria forma de vida metálica e partiram. Momentos depois, várias figuras voaram em alta velocidade para o campo de batalha. Até o Elder Zabu morreu. Os 8 anciãos estão todos mortos. No ar, uma luz ardente surgiu instantaneamente do horizonte ao sul, chegando aos céus do norte. Lily e Fusro estavam voando em velocidade máxima. No entanto, mesmo em forma de dragão, em termos de velocidade de voo, Lily ainda era muito inferior comparado a Fusro. Assim, Fusro espalhou sua energia, envolvendo Lily dentro dela e carregando ele. Isso fez com que sua velocidade subisse para um nível mais alto. Lily abaixou a cabeça, olhando para Delia. Os olhos de Delia estavam fechados e ela estava em estado de completa inconsciência. Os braços de Lily estavam agora completamente curados. Delia, você tem que estar bem. Lily falou muito suavemente. Ele sentiu tristeza e arrependimento sem limites por Delia. Se Delia realmente morresse, Lily não sabia o que faria no futuro. Ele não seria capaz de aceitar isso de jeito nenhum. Fusro, vendo Lily assim, não pôde deixar de suspirar.
O amor pode realmente fazer com que uma pessoa se torne assim? Fushu disse em seu coração. Ele foi capturado e domesticado por Elkin quando era um santo, e sempre foi usado como um gatinho dourado, sem ter nenhuma chance de experimentar o amor. Linley, não se preocupe. Dada a minha velocidade, chegaremos às montanhas Kerit muito em breve. Fushu consolou. Certo. Fushu, obrigado por isso. Verdadeiramente. Linley, embora frenético, ainda falou com gratidão. Agradecer-me por quê? A culpa é minha, de certa forma. Eu deixei aquele ancião élfico ter a oportunidade de lançar o ataque final. Fushu disse culpado. Na verdade, aquele ancião Zabu era o mais poderoso daqueles 8 anciãos. Ele era tão poderoso que quase tinha a força de um Azura. Uma vez que ele também usou uma gota de poder soberano, sua força era realmente aterrorizante. Não é sua culpa. Essa pessoa realmente era poderosa. Linley ainda se lembrava de como, quando sofreu os ataques combinados daqueles 7 anciãos, o mais perigoso deles foi aquele ancião élfico. Com apenas um único ataque, ele quase fez com que Linley terminasse. Ainda não sou forte o suficiente. Linley olhou para longe. Os dois, transformados naquela luz ígnea, continuaram a voar em direção ao horizonte em alta velocidade. E finalmente chegaram às montanhas Kerit. Depois de voar por 6 dias e uma noite, eles chegaram às montanhas Kerit assim que anoiteceu. Linley, ao ver a distante avenida Dragão das montanhas Kerit, sentiu seu coração tremer. Enquanto voava em alta velocidade, ele imediatamente gritou freneticamente, Patriarca, Patriarca. Os rugidos de Linley sacudiram o ar acima de todas as montanhas Kerit. Quem é esse? Pare! Os guerreiros patrulhadores das montanhas Kerit gritaram apressadamente. Linley e Fushu estavam voando rápido demais. Seus corpos também estavam cercados por luz ardente, tornando ainda mais difícil para os guerreiros patrulhadores vê-los claramente. Uau! Fushu imediatamente retraiu seu poder divino do tipo fogo, e aqueles guerreiros patrulhadores foram imediatamente capazes de ver os dois claramente. Um deles estava em Dragonfire e claramente era um membro do clã Azur Dragon. Todos eles não puderam deixar de se sentir aliviados. É o ancião Linley. Imediatamente alguns guerreiros patrulhadores o reconheceram. Aquela forma draconiana selvagem e repleta de espinhos tornou-se a marca registrada de Linley. Linley, o que é isso? Uma figura voa em alta velocidade. Foi o Elder Garvey. O ancião Garvey, vendo Linley parecer tão frenético com todo o corpo manchado de sangue, não pôde deixar de perguntar apressado. O que aconteceu? O que há de errado com Delia? Delia, ela, antes mesmo de Linley ter a chance de responder. Linley, uma voz soou e uma figura poderosa com cabelo azul voou em alta velocidade. Foi o patriarca do clã Azur Dragon, Gislazon. Gislazon viu Fushu imediatamente. O que aconteceu? Fomos atacados. Delia está agora em estado crítico. Fushu disse apressadamente. Gislazon, vendo a situação, disse imediatamente, venha para minha casa imediatamente. Enquanto falava, ele imediatamente conduziu Linley e os outros para sua residência. Dentro da residência do patriarca. O salão principal. Linley gentilmente colocou Delia em um assento e depois virou a cabeça para olhar para Gislazon. Patriarca, Delia sofreu um ataque espiritual de um ancião do clã Edric, dos 8 grandes clãs. O clã Edric? Os Editos da Vida? O rosto de Gislazon mudou e ele imediatamente usou seu sentido espiritual para investigar a situação de Delia. Linley, mantendo viva a esperança em sua mente, assistiu a esta cena. O patriarca não era apenas fisicamente poderoso, mas também extremamente formidável no que diz respeito à alma. Talvez o patriarca possa ter algum método para salvar Delia. Linley esperou e ao fazê-lo, seu coração tremia. O Elder Garvey e Fushu ficaram ali parados, sem ousar dizer uma palavra. Formidável, formidável. Gislazon suspirou de espanto. O que é? Linley disse apressadamente. Gislazon virou-se para olhar para Linley. Ele disse solenemente, a transformação devoradora na alma de Delia não é tão ruim agora. Porém, a devoração crescerá cada vez mais rápido. Nunca imaginei que os Editos da Vida contivessem uma técnica como esta. Com relação a isso infelizmente Gislazon balançou a cabeça e suspirou. Linley ficou atordoado. Mas não fique frenético. Não posso salvá-la, mas isso não significa que outros também não possam. Gislazon disse apressadamente. Neste exato momento 2 pessoas atacaram, uma das quais era Forran. O que diabos está acontecendo? Forran disse freneticamente. Quando ele viu Linley pelo canto dos olhos, seu rosto não pôde evitar mudar. Linley ainda estava vivo. Isso estava completamente fora de suas expectativas. Forran, é bom que você esteja aqui. Você e Garvey, corra para Bloorba Gorge e peça ao grande ancião e aos outros que venham. Ah, certo, apresse-se e peça aos outros 3 líderes do clã que venham também. Pressa! Gislazon gritou. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 48, Suas propostas. Sim, patriarca. Os anciões Garvey e Forran não se atreveram a perder tempo, partindo imediatamente em direção ao desfiladeiro Bloodba. Todo o salão principal ficou imediatamente em silêncio e até Wade adormeceu nos braços de Fushu. Wade, me dê a criança. Linley disse. Fushu entregou a criança para Linley.
Linley, segurando seu filho nos braços, olhou para Delia, que estava inconsciente e próxima, com um sentimento amargo em seu coração. Uau! Uau! Vários outros anciãos se apressaram. Quando eles estavam prestes a falar, Gislazon imediatamente enviou seu sentido divino e latiu. Fique em silêncio. A esposa de Linley acaba de sofrer um ataque de um especialista do clã Edric e dos 8 grandes clãs. Todos vocês que se especializam na alma, deem uma olhada e vejam se conseguem salvá-la. Vocês todos vieram? Linley olhou surpreso e encantado para esses anciãos. Apresse-se e dê uma olhada e veja se você consegue salvar Delia. Linley estava no ponto em que sempre que via alguém, ele queria que eles fossem dar uma olhada. Os muitos anciãos se entreolharam e então todos caminharam em direção a Delia. Um ancião de cabelos grisalhos disse, então vou tentar primeiro. Como segundo ancião, ele alcançou um nível extremamente alto de realização no que diz respeito à alma. Fusro. Gislazon conduziu Fusro para o lado. O senhor prefeito. Este não é o momento para discutir isso. Fusro não pôde deixar de franzir a testa. Gislazon ficou surpreso. Ele então olhou de soslaio para Linley e depois acenou com a cabeça na direção de Fusro. Eu entendo. Certo. O que aconteceu? Você, Tevila e Linley estiveram presentes nesta jornada. Como isso pode ter acontecido com Delia? Conte-me essa história em detalhes. Como patriarca, Gislazon sabia que algo estava errado. É tudo devido à situação entre o seu clã das 4 bestas divinas e os 8 grandes clãs. Fusro soltou um bufo baixo. Claramente, ele estava muito insatisfeito. Na opinião de Fusro, Linley foi prejudicado pelo clã das 4 bestas divinas. E então Fusro descreveu o que aconteceu em detalhes. No início, Linley e eu estávamos viajando naquela forma de vida metálica quando saímos de Mare City. Fusro deu uma descrição detalhada do que aconteceu, do início ao fim. Ao mesmo tempo, os anciãos que estavam ao lado de Delia estavam todos usando sua própria energia espiritual para entrar na mente de Delia, investigando a situação. Como é? Linley segurou Wade enquanto olhava para esses anciãos. Ele sentiu seu coração tremendo sem parar. Nada que eu possa fazer. O ancião de cabelos grisalhos balançou a cabeça e suspirou. Essas manchas verdes de luz são muito obstinadas. Eles devoram constantemente e, ao fazê-lo, também se tornam parte da própria alma. Usar a força bruta para matar e erradicar esses pontos verdes de luz fará com que Delia morra imediatamente. Curar Delia será difícil. Muito difícil. Quando ele disse essas duas palavras, muito difícil, o ancião de cabelos grisalhos parou de falar. Linley olhou apressadamente para os outros anciãos. Os outros anciões também balançaram a cabeça. Linley, não seja impaciente. Em nosso clã das 4 bestas divinas, os mais proficientes na alma são os membros do clã Vermilion Bard. Eles possuíam as chamas do renascimento e talvez, eles tenham algum método para curar Delia. O ancião de cabelos prateados disse. Certo. Chamas do renascimento. Uma sugestão de esperança apareceu na mente de Linley. Neste exato momento, Linley sentiu o espaço estremecer. Ele não pôde deixar de olhar e viu várias figuras descendo do ar. Havia dezenas de figuras. Irmão mais velho. Uma voz profunda soou. Foi o patriarca do clã Black Tortoise. Os outros 3 líderes do clã, junto com o grande ancião, todos se apressaram. Por causa dos comandos de Gislazon, um grande grupo de pessoas encheu o salão principal, avançando e olhando para Linley e Delia. Fusro. Essas pessoas também notaram Fusro. Depressa e deu uma olhada na esposa de Linley. Fusro acabou de dizer. O que há de errado com a esposa de Linley? Um ancião do clã Vermilion Bard perguntou apressadamente. Segurando seu filho, Linley levantou-se imediatamente. Olhando para a multidão de pessoas, todas elas membros da elite do clã das 4 bestas divinas, ele imediatamente disse, minha esposa sofreu um ataque espiritual de um ancião do clã Edric. Quanto à situação dela, pessoal, venham dar uma olhada. Espero que alguém que tenha capacidade de resgatar minha esposa o faça. Todos esses anciãos notaram a expressão no rosto e nos olhos de Linley. Todos podiam sentir que o coração de Linley estava em pedaços de preocupação. Todos vão dar uma olhada. Talvez alguém seja capaz de fazer alguma coisa. Gislazon disse apressadamente. Todo o clã das 4 bestas divinas tinha, no total, apenas 70 ou 80 anciãos. Mais de 50 deles estiveram presentes aqui. Claramente, a maioria deles se apressou. Os primeiros a dar uma olhada foram os 3 líderes do clã, que investigaram a situação de Delia. E então, um ancião após o outro usaram sua energia espiritual para investigar a situação de Delia. Vendo o grande grupo de pessoas, Linley sentiu uma pitada de confiança em sua mente. Com tantas pessoas presentes, assim como posso treinar em outras leis, os anciãos do clã podem incluir alguém que treine nos editos da vida. Talvez alguém consiga resgatar Delia. Além disso, a matriarca do clã Vermilion Bard está presente. O clã Vermilion Bard possui a habilidade Flames of Rebirth. Eles podem se salvar com isso. Talvez eles também consigam salvar Delia. Segurando seu filho, Linley apenas assistiu esperançosamente a esses anciãos. Ele era como um homem se afogando olhando para toras de madeira flutuantes. Fusro, vendo a expressão no rosto de Linley, não pôde deixar de pensar na primeira vez que conheceu Linley.
Naquela época, embora Linley estivesse em apuros, ele não havia perdido a compostura como estava atualmente. Infelizmente, Fuso suspirou para si mesmo. Logo, os anciãos completaram a inspeção. Alguns deles eram extremamente habilidosos no que diz respeito à alma, mas todos não puderam deixar de franzir a testa e balançar a cabeça. Linley, vendo a expressão nos rostos dos anciãos, especialmente quando eles balançavam a cabeça e suspiravam, sentiu seu coração doer. Como é? A voz de Linley estava rouca agora, mas seu olhar estava firmemente fixo na matriarca do clã Vermilion Bard. A matriarca apenas se virou para olhar para os outros. Pessoal, vocês têm alguma solução? Quarto irmão, sua alma é muito poderosa. Você tem uma solução? Isso é muito bizarro. Nunca vi um ataque como este. O homem musculoso e de cabelos castanhos disse franzindo a testa. Para salvar Delia deve haver um processo de tratamento passo a passo, muito parecido com o próprio processo de devoração. Deve haver uma lenta contra-devoração, convertendo os pontos verdes de luz novamente em energia espiritual. Além disso, durante o processo de tratamento, não pode haver nenhum erro. Se alguma onda de energia atingir a alma poderá entrar em colapso. Difícil, difícil, difícil. Ao ouvir essas palavras, o coração de Linley caiu no abismo. Matriarca do pássaro vermilion, e você? Linley olhou apressadamente para ela. Mas a matriarca apenas disse, Linley, realmente sinto muito. A capacidade do nosso clã Vermilion Bard de se salvar não é ruim. Mas mesmo que nos salvemos, será necessária uma quantidade enorme de energia. Salvar outros? Não temos essa capacidade. Linley não pôde deixar de olhar para cada um dos outros anciãos. No entanto, todos os anciãos suspiraram ou balançaram a cabeça. Nenhum deles tinha soluções. Avançar e contra-devorar rápida e metodicamente essas luzes verdes. É muito difícil. Aquele homem de cabelos castanhos balançou a cabeça. A meu ver, em todo o reino infernal, existem apenas algumas pessoas que treinam em outras leis e éditos que podem resgatá-la, mas posso contá-las por um lado. Além deles, apenas especialistas supremos que treinam nos editos da vida podem salvá-la. Não apenas editos de vida. Um especialista supremo nos editos da vida. Se alguém treinasse nos editos do destino, nos editos da morte, isso também seria possível. Só que os requisitos para essas pessoas seriam ainda maiores. Eles teriam que estar no auge absoluto de seus campos, com suas almas chegando ao ponto da perfeição. Os requisitos para um especialista nos editos de vida seriam menores. De um modo geral, qualquer um que tivesse atingido o nível daquele ancião élfico seria suficiente. Não há ninguém entre vocês que treine nos editos da vida? Linley perguntou, não querendo desistir. O patriarca do clã Tigre Branco assentiu. No entanto, alcançar o nível da pessoa que lançou esse ataque é difícil. Apenas ser capaz de executar um ataque como este requer um nível surpreendente de compreensão em relação à alma. A matriarca do clã Vermilion Bard gritou de repente. Meu clã tem uma pessoa que treina nos editos da vida e seu nível de realizações é muito alto. Linley imediatamente olhou para ela. Gislazon e Fusso também olharam para ela. A matriarca disse com confiança, seu nome é Kestrel, Caicitaia? Ele não é um ancião, ele é um demônio de 6 estrelas. Porém, seu nível de realizações nos editos da vida é muito alto. Não posso dizer com certeza se Kestrel será capaz de salvar Delia ou não, mas ele tem um professor cujo nome é Alphonsus Afanxassi. Alphonsus não é membro do nosso clã das 4 bestas divinas. Ele é um especialista supremo que treina nos editos da vida. Da última vez, ouvi de Kestrel que seu professor estava aqui mesmo na província de Índigo. Kestrel pode não ser capaz de salvar Delia, mas Alphonsus definitivamente conseguirá. Os olhos de Linley imediatamente se iluminaram. 2 especialistas nos editos da vida apareceram de repente. Depressa e convoque Kestrel. A matriarca do clã Vermilion Bard ordenou um ancião subordinado dela. Sim, matriarca. Aquele ancião voou em alta velocidade. Fusso riu enquanto se aproximava. Haha, Linley, eu te disse, certo? No clã das 4 bestas divinas, definitivamente haverá uma maneira de salvar Delia. Se esse Kestrel não consegue, então seu professor definitivamente consegue. Não se preocupe. Linley sentiu como se o mundo, que havia perdido a cor, de repente se tornasse tão brilhante e vívido mais uma vez, cheio de esperança. Linley abaixou a cabeça para olhar para Delia. Ele disse gentilmente, Delia, você tem que aguentar. São 2 especialistas que treinam nos editos da vida. Eles definitivamente irão salvá-lo. Definitivamente. Ele então olhou para seu filho em seus braços. O coração de Linley estava cheio de esperança. Tudo ficará bem. No meio dos anciãos, Forran olhou para a expressão no rosto de Linley. Em seu coração, ele bufou. Você realmente tem sorte. Você não morreu. Mas é tudo para melhor. Sua esposa está em tal estado, deixando você tão desesperado. Sinto-me absolutamente feliz em ver você assim. Linley. Uma voz profunda soou e Gislazon se aproximou. Desta vez, não muito depois de você deixar Meer City, você sofreu uma emboscada de 8 anciãos inimigos, e 3 deles imediatamente usaram o poder soberano logo no início. Isso claramente foi uma emboscada premeditada. Como os inimigos poderiam saber do seu paradeiro? Linley levantou a cabeça para olhar para Gislazon. Patriarca, você está dizendo. Linley teve uma ideia.
Há cerca de um ano, você montou aquela forma de vida metálica até Mare City. No ano passado, houve 3 grupos de visitas a formas de vida metálicas, mas os 8 grandes clãs não lançaram nenhum ataque. Mas assim que você sai de Mare City, eles atacam? Claramente, eles estavam rastreando seu paradeiro, o que resultou na capacidade deles de organizar suas forças para ficarem à espreita. Gislazon disse: como os inimigos podem saber o seu paradeiro tão claramente? Linley não pôde deixar de assentir. Talvez alguém do seu clã tenha revelado o segredo. Fusro bufou friamente. Caso contrário, como eles poderiam ter encontrado Linley tão facilmente? Fusro. Gislazon não pôde deixar de franzir a testa e latir para ele. Quando Forhan ouviu essas palavras, suas pupilas se contraíram. Neste momento, Linley virou-se de repente para olhar para Forhan. Seus olhares se encontraram por acaso, e Forhan não pôde deixar de ficar surpreso. Linley está suspeitando de mim? Se alguém revelou o segredo, deve ter sido ele ou seu filho. Linley disse para si mesmo. Afinal, no clã, apenas os 2 tinham rancor dele. Neste exato momento, 2 figuras vieram de fora em alta velocidade. Linley imediatamente se virou para olhar, e seu olhar imediatamente se concentrou em um belo jovem de cabelos negros. Este jovem de cabelos negros caminhou imediatamente em direção à matriarca do clã Vermilion Bard e disse: Matriarca, apresse-se e dê uma olhada na esposa do Elder Linley e veja se você pode resgatá-la. A matriarca disse: sim. O jovem de cabelos negros primeiro acenou com a cabeça para Linley, depois olhou para Delia antes de fechar os olhos, pensativo. Linley assistiu essa cena nervosamente. Mas então, o jovem de cabelos negros abriu os olhos e olhou freneticamente para Linley. Ancião Linley, a situação de sua esposa é muito terrível. Não há ninguém em nosso clã capaz de salvá-la. Mas você não tem professor, Linley disse preocupado. Meu professor deveria ser capaz de salvá-la, mas, embora meu professor esteja na prefeitura de Índigo, ir das montanhas Kerit até a casa do meu professor é uma viagem de ida e volta de meio ano, mesmo para demônios de 7 estrelas que estão se apressando. Estou preocupado que, com base na velocidade com que essa devoração está ocorrendo, sua esposa não consiga aguentar por tanto tempo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.